Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como Cavaleiros Templários Fujões, Monges Assassinos e Mamonas Assassinas de Lembranças Póstumas. Olha aí. Eu sou Henrique de Rosa, também conhecido como Pai de Tantinho, o cachorro mais lindo do mundo. E Tom, tendo como parâmetro o Dalsin da Shopee, que aparece logo no início do filme, qual o seu lutador favorito do Street Fighter? Cara, não, peraí. Excelente. O Dalsin da Shopee. O Dalsin da Shopee. O meu favorito é o Orgulho do Brasil, nosso querido Blanca. Aí. Aquele personagem compreendido, que luta e dá choque nas pessoas e é constantemente amparado pela sua mãe. Bem brasileiro, um personagem bem representativo. Bem Brasil. Isso. Andrezinho, Diga, meu querido. o que é que dizem no seu ouvidinho que você fica todo arrupiado? Que eu fico tudo arrupiado é: o almoço está servido. Aí me ganhou. Não preciso fazer almoço, pô. Se tiver sobremesa, então... Aí, O almoço já tá garantido. Boa. É isso. Dudu, Fala. qual é a história de ficção? Pode ser filme, pode ser livro, qualquer coisa que você adorava, mas que no final cagou tudo. Você falou, fodeu. Vixe. Não, geralmente são os do Stephen King, né? Ele tem essa mania de fazer essas coisas no final. É. Tem umas histórias dele que são assim, ele tem umas premissas boas, mas no final dá umas patinadas. Ele já admitiu isso, que ele não sabe fazer muito final, não. Não sabe terminar, né? Você não assistiu Lost, né, Dudu? Não sou do Lost. Não sou do Lost. Eu sei que tem esse problema sério aí Pois é. do Lost, mas eu não assisti. Shyamalan faz isso também, né? Dá umas derrapadas no final. Também. Tem umas histórias, umas premissas boas, mas derrapa. Shyamalan, ele é quase um vencedor do Drift, de tanto que ele derrapa. De vez em quando, Tom. De vez em quando. O Tom não gosta do Shyamalan, é isso? O Tom Deus do detesta o Shyamalan. Que isso, Tom? Ele é melhor na derrapada do que o Relâmpago Marquinhos. Tá bom. Henrique, Opa! meu pequeno gafanhoto, você costuma meditar? Rapaz, eu gosto muito de meditação, mas minhas meditações são muito breves. Normalmente com 5 segundos eu durmo. Achei que você ia falar que era brega. Tá bom. Não, aliás, meditação é muito massa, principalmente nesse mundo que a gente vive, que é tanta coisa. Agora falando sério, meditar é bom pra você dar uma relaxada, pra você sentir o silêncio que habita em você. Olha que coisa linda, tá aí? Olha aí, maravilhoso. É isso aí. É uma das melhores respostas que já tivemos aqui em mais de 100 episódios. É um poeta, né, cara? Aí outra coisa, tem você tá como, falando né? com quem sabe usar as palavras. Agradeço. Então, é isso. Quando vier a vontade de procrastinar, vamos ouvir aquela vozinha que nos diz: termine. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Elas se espalharam e formaram a terra. Sua alma se tornou os ramos que subiram e formaram o céu. Tudo o que restou foi a cabeça do primeiro pai. Seus filhos a penduraram no firmamento, criando... Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais transcendental da Baixa Podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido dos carecas que se tornam mitos da civilização maia e saem flutuando pelas estrelas em bolhas gigantes. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre a civilização maia no episódio 30 do filme 2012. Já demos um passeio pelas estrelas no episódio 76 de Um Amor para Recordar, né, onde falamos sobre as constelações, e demos todas as dicas sobre como tratar a sua calvície no episódio 87 de Um Tira da Pesada.
Todos esses assuntos maravilhosos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já percebeu, nós temos aqui hoje mais um visitante ilustre, mais uma vez o nosso querido Henrique de Rosa. Henrique, seja bem-vindo de volta, meu caro. Muito obrigado. Nunca na minha vida, quase 44 anos, fui chamado de ilustre. Mas agradeço demais, não sei nem o que é que fala. Deve ser alguma coisa de lâmpada que tem ilustre, né? Alguma coisa pendurada no teto? Eu acho que não seria uma boa ideia, até meu cachorro iria tentar me tirar de lá. O Henrique já esteve conosco aqui no episódio maravilhoso. Estava lembrando, Henrique, do nosso episódio sobre Viva, a Vida é uma Festa. Me nós lembro de sobre Jorge assuntos... Campos. Exato, assuntos importantíssimos, né? Como a loja de tortas do Jorge Campos. Exatamente. Descobrimos que existe a Sport Tortas. Eu tava nesse não, né? Eu não tava nesse não. Pois é, então você perdeu Acho que esse ele foi no assunto meu lugar. maravilhoso. Perdi. Quem mais a gente falou sobre Chaves? México é México, né? Ah, eu falei sobre o Roberto Bolanhos. A biografia dele. Exatamente. Sim. Fizemos uma biografia aí, ó. Biografia dele. Ô Henrique, o que você anda fazendo de bom aí ultimamente, meu querido? De bom é algo muito forte, né? Mas o que eu ando fazendo, além de acordar às 5 da manhã para caminhar com o meu Constantin para ver o sol nascendo, sim, o sol aqui nasce normalmente 10 para as 5 da manhã aqui no meu Rio Grande do Norte, em Parnamirim, eu ando editando muito, ando cuidando da minha saúde, virei rato de academia. Oh, beleza. Olha aí. Tem que Olha cuidar, né? Já chegando aos 44. Um abraço pro Léo. Abraço pro nosso querido Léo Rodrigues, o nosso Exatamente. personal trainer favorito. Chega uma hora que a gente tem que se cuidar até porque a academia é cuidar da nossa mente, né? Como a gente falou de meditar. Nesse mundo que a gente vive, a gente tem que se cuidar um pouquinho para não depender dos outros daqui a alguns anos. Então, eu vivo aqui, vivo conversando com meus amigos, vivo de vez em quando, que é maravilhoso morar no interior. Aqui é bem vizinho a Natal, mas é bem interior também, que eu sento com meus vizinhos para comer um bolo, tomar um café. E dia desse eu saí para andar com o Constantin e tinha um cara fazendo o bonecão do posto na frente de um boi. Até hoje eu não entendi e isso é verdade. O quê? Oi? Sim, eu estava andando com o Constantin, cheguei numa esquina, na outra esquina tinha um cara fazendo tipo aquele boneco do posto com os braços pra cima. Sei. Quando eu olho pro lado tem um boi na frente dele. Sim, um boi. Mas ele tava hipnotizando o boi? É isso? O boi tá desgarrado, né, do grupo e tá tentando fazer o boi voltar. Talvez fosse isso, eu não fui atrás pra perguntar porque o boi era grande. Grandes chances de que seja isso. Digamos quando você vê um boi no meio da rua, você não deve ir atrás, né? Você deixa o negócio. Não é inteligente. Tá certo, maravilha, minha gente. Então bora lá, vamos falar do filme de hoje. O filme é A Fonte da Vida, uma obra controversa de um dos diretores mais ousados do cinema contemporâneo. Esse filme foi sorteado do baldinho dos aleatórios. Me ajuda aqui, Tom. Esse aqui é o baldinho das imagens? Que baldinho é esse? Isso. Imagens. Não, das imagens não, é só o baldinho mesmo. Não, desculpa. Esse foi só o baldinho normal mesmo. Maravilha. E quem foi que colocou esse filme maravilhoso no baldinho dos ouvintes? A gente sabe ou a gente não sabe também? O nosso novo aleatório é ninguém mais, ninguém menos do que o rei do marketing dentro do RPG, o nosso querido Hit. Olha aí! Nosso querido Hit do canal RPG Mind. O Homem do Labirinto. O Homem do Labirinto. Exatamente, matou todos nós várias vezes naquele labirinto maldito dele. Mas ele falou por que ele colocou, Tom? Não, Isso, eu tô curioso também. Ele deu alguma justificativa? porque ainda tá no Excel. Dizem que ele gostou bastante. O nosso departamento de baldinhos tá passando por uma reformulação. A gente vai, né? Já estamos abrindo uma vaga aí de um novo baldista pra não acontecer esse tipo de problema no futuro. Então beleza, Hit. Tá aí, ó. Seu filme aqui. Parabéns, parabéns. Não, depois. Ele vai receber os aplausos depois. É depois. Na cerimônia de entrega do número dele. Que será, né? Posterior aí. Então vamos lá, vamos falar desse filme maravilhoso. A Fonte da Vida é um filme de 2006, dirigido pelo Darren Aronofsky, com roteiro do próprio Darren Aronofsky e o Harry Handel, aliás. O filme estrela o Hugh Jackman como Thomas, a Rachel Weisz como Isabel, o Sean Patrick Thomas como Antônio e a Ellen Burstyn como a doutora Lilian Guzzetti. Então vou começar falando aqui sobre o diretor, que é o Darren Aronofsky.
o novo ídolo aqui do Henrique, ó. Ele é um cineasta americano, nascido em 1969, conhecido por seus filmes de caráter surrealista e muitas vezes perturbadores. Quando ele era criança, o principal interesse do Aronofsky era biologia. Ele passou uma temporada no Quênia e outra no Alasca, no final da década de 80, estudando as faunas locais. É um negócio meio de intercâmbio de estudante, entendeu? Ele passava lá um tempo estudando e tal. Daí ele fala que essas experiências foram muito impactantes. Então, foram muito impactantes para ele. Quando ele fez 18 anos, ele decidiu sair para conhecer o mundo, né? Ele tinha essa coisa de conhecer a vida a céu aberto, mais ou menos, esse negócio. Então ele foi fazer mochilão pela Europa e pelo Oriente Médio. Daí, na volta dessa viagem, ele entrou para a Universidade de Harvard, onde ele foi estudar antropologia social. E foi em Harvard que ele começou a ter contato com o pessoal de cinema, né, se interessar pelo tema. Daí, terminando a graduação, ele foi estudar direção no AFI Conservatory. O AFI é o American Film Institute, né? Eles têm esse conservatório aí, que é uma prestigiosa escola de cinema em Los Angeles. Daí a estreia dele como diretor foi um suspense psicológico chamado Pi, de 1997. O filme teve um custo de produção de $60 mil que ele levantou com a ajuda de família e amigos. Agora, eu li aqui que ele pediu $100 para cada amigo dele. Agora, quantos amigos esse cara tem? Porque de 100 em $100 ele levantou 60 mil? Rapaz, nem fosse todos os amigos do Instagram dele. Não é? Tá brincando. O filme foi realizado e ganhou diversas premiações no circuito de festivais. Daí ele conseguiu vender esse filme para uma distribuidora e foi pro cinema. E o filme acabou arrecadando mais de $3 milhões. Então, né, você vê que, pô, com 60 mil, o cara fez um filme. Você viu que esse Pi, ele tem um boato de que ele é um plágio de um livro de um cara brasileiro? Não sei. As Aventuras de Pi, né? Não. Esse é o outro. Esse é As Aventuras de Pi que é um plágio de Moacir Clear. Isso, exatamente. É isso mesmo. Não é Aventuras de Pi, não? De Pi, não, esse Pi é Pi mesmo, é o Pi, do número Pi. É, de matemática, 3,14. É, o número Pi. Achei que era as Aventuras do Pi, então esquece. A única coisa que eu sei é 1452. Aí, exato. O Aventuras do Pi é que teve essa história do plágio, né? O filme ganhou Oscar e tal. Não, esse aqui é um filme pequeno, né? O filme que ele fez lá com os amigos dele. 98, olha só. Pois é. Daí o filme seguinte dele foi o drama psicológico Requiem para um Sonho, baseado no romance, né, de mesmo nome. Aí estourou tudo. Você gostou disso aqui? Porra, que isso, Requiem para um Sonho é excelente. Aí, ó. E devido ao sucesso do Pi, o Aronofsky conseguiu colocar nesse filme uns atores mais caprichados aqui, né? Ele trouxe a Ellen Burstyn e o Jared Leto, né? Além de um orçamento generoso aqui. Ele teve $3,5 milhões para produção, $3,5 milhões. Já tinha mais amigos. Pra produção do... Exato. Aí o cara já tem muito amigo, né? Ficou mais famoso. No Requiem para um Sonho. Dinheiro traz muito amigo, Henrique. Esse que é o negócio. Tem isso. É por isso que eu tenho poucos. Então, todos nós, né? Nós estamos com um déficit de amigos por razões óbvias aqui. Não é o caso do nosso amigo Aronofsky. E esse filme, de novo, foi um sucesso de crítica e de público, né? Inclusive, ele levou uma indicação ao Oscar aqui, ó, melhor atriz coadjuvante para Ellen Burstyn, e colocou o Aronofsky de vez nos holofotes de Hollywood. Daí os próximos filmes dele também foram grandes sucessos aqui, o drama de fantasia e ficção científica, que é A Fonte da Vida, né? Nós vamos falar mais desse filme hoje. E O Lutador, que foi esse filme foi aclamado, né, pela crítica e reviveu a carreira do Mickey Rourke, né? Tava desaparecido aí. Sim. Até hoje é muito lembrado por ele. Exatamente, né? Ele foi indicado ao Oscar, a Marisa Tomei também, né? Faz a protagonista ali junto com ele. É um bom filme mesmo. E em 2011 ele lançou o Cisne Negro. O filme também foi enorme sucesso de público. Foi indicado a 5 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Natalie Portman, e ela ganhou. Daí vieram os seus próximos filmes, foram o drama bíblico Noé, 2014. Esse filme parece que teve algumas polêmicas. Eu não vi esse daqui, né? Parece que o filme foi bem sucedido e tal, mas teve algumas polêmicas. Eu não vi, mas minha filha viu. Exatamente. Ele fez o Mãe, 2017. Eu quero o Baldinho Mega Blaster pra mãe. E o filme mais recente dele foi o drama A Baleia, 2022. Ganhou diversos prêmios também, mas gerou também bastante controvérsia, né? Na opinião de algumas pessoas aqui, ele reforçou preconceitos, estereótipos em relação a pessoas com excesso de peso. Totalmente. E esse foi um filme que eu bati muito e que as pessoas aplaudiram, que eu acho um absurdo. Você fez um episódio do seu podcast? Assim, normalmente eu não falo sobre filmes, né, no Errado Não Tá, mas esse eu fui obrigado porque eu acho que ele passa do limite, principalmente
ele ter ganho um Oscar por isso. É uma época que a gente não pode simplesmente aceitar. Como a gente não pode aceitar racismo, por que a gente aceita gordofobia e diz, não, é tudo normal, tá tudo ok? Não, não tá tudo ok. Só que, da mesma forma, pra quem não me conhece, eu sou um homem negro e gordo. Hoje em dia, cara, é meio complicado dizer isso, mas eu vou dizer, é mais fácil ser negro do que ser gordo. Porque eu tenho mais voz gritando quando fazem algum racismo contra mim do que se eu disser que é gordofobia. Se eu disser que é gordofobia, vão tentar diminuir. Então, não vou puxar muito, porque senão vai virar um podcast sobre o filme A Baleia. Mas eu sou totalmente contrário a esse filme. Esse filme é péssimo, fora tantas outras coisas. Não só a questão da gordofobia, tem outras coisas também nele. Pois é, esse filme foi bem debatido mesmo, eu vi essa controvérsia toda e inclusive lembro bem do vídeo que você fez lá e você tem pontos realmente bem interessantes, com uma visão mais empática, eu acho. Quando eu falo sobre gordofobia, ou quando alguma mulher fala sobre medo de alguns homens, em vez de diminuir, acolha. É isso, justamente nessa questão da empatia, é isso mesmo. Maravilha, olha só, minha gente, vamos para o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente comenta alguns trabalhos que a gente viu e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? E eu vou começar falando aqui do Hugh Jackman, um aclamado ator australiano, nascido em 1968. Tem um começo de carreira curioso aqui, ó. Ele conta em entrevista que sempre se interessou por teatro, mas que era uma realidade muito distante da vida dele, né? Então ele foi estudar comunicação na Universidade de Tecnologia de Sydney. E no último ano de faculdade, ele se matriculou numa disciplina de teatro que era para ganhar uns créditos extras lá, porque tinha que se formar, né? Daí falou, pô, isso aqui deve ser o mais fácil, né? Deve ter escolhido assim, né? E conta que ali ele se encontrou, né? Então, terminando a faculdade, ele decidiu fazer um curso de atuação. Daí, quando terminou o curso, ele foi convidado a participar de uma série de TV australiana chamada Corelli, em 1995, né? E foi aí que começou a carreira de ator profissional. Daí ele se mudou para Londres para atuar no teatro, ganhou diversos prêmios de atuação e tal, e conseguiu o primeiro papel dele no cinema, que provavelmente é o papel mais icônico dele até hoje, que foi o de Wolverine no X-Men, de 2000. Wolverine que está voltando aí. Exatamente, né? Tá aí até hoje, né? Por favor, fazedores de copo de pipoca, repensem o copo de pipoca lá de Wolverine, que coisa mais ridícula. Que copo de pipoca Vocês chegaram a ver? Não. Cara, é a coisa mais ridícula que eu já vi na vida, o balde de pipoca do Wolverine nesse filme. Mais que o do Duna, que era um verme, tá? Mas como é que um copo de pipoca pode ser ridículo? É um copo, pô. Tudo bem, eu vou jogar lá no grupo Faça pra vocês. Exatamente. Pra vocês verem como o copo de pipoca, um simples copo de pipoca, ficou parecendo, digamos que uma boneca inflável. Eita! Ficou esquisitinho. Puta, Caraca, por que cara. isso? Pra que isso, gente? Olha, é um troço muito assustador, cara. Eu preciso falar algo mais? Não preciso, né? Não Então, precisa. realmente, aqui você tem um ponto. Se juntar isso com o do Duna, vira um beijo grego. Deus do céu, cara. Que Olha Duna aí. que é esse? Esse O Duna copo de não pipoca do Duna, você não viu, não? Olha aí Não. o copo de pipoca do Duna. Duna 2. E tem algumas pessoas usando esse do Wolverine com a boca pra cima, que fica pior ainda. Nossa senhora, não, aí não vamos nem imaginar o que estão fazendo. Gente do céu. Tá bom, olha só. Cara, ideia. Aqui, o papel do Wolverine tinha sido originalmente oferecido pro Russell Crowe, viu? Mas o Russell Crowe não aceitou e indicou o Hugh Jackman pro papel. E é curioso porque ele quase não aceitou também, porque ele falou que a esposa dele achou a coisa mais idiota do mundo. Falou, por que você vai fazer super-herói de Wolverine, coisa imbecil? Ela achou que tinha a ver com o negócio de lobisomem, né? Ele também não sabia direito o que era. Foi tipo... Ah, talvez por causa do início da palavra, né? Eu acho que sim, né? Mas quem não conhecia, né? Acho que eles, sei lá, associaram alguma coisa idiota. É estranho a pessoa não conhecer o Wolverine, né? Tanto não conhecia que tem uma história que ele começou a estudar, sei lá, lobo, entendeu? Meio que tentar imitar movimento de lobo pra fazer. E depois falaram com ele, cara, não tem nada a ver. Você é um cara, não tem um lobo. Assiste X-Men lá, só assiste o desenho. Só. Mas esse filme foi um sucesso estrondoso, né? Ele deu início a essa onda de filme de super-herói aí que varreu Hollywood nos anos 2000 até 2020, mais ou menos. Agora já deu uma baixada também.
Mas aí a carreira do cara tava feita, né? E além de reprisar esse papel, olha aqui, ele foi o Wolverine em 11 filmes da franquia X-Men. Sim. Nossa. Sim. Mas ele teve alguns outros papéis de sucesso aqui também, ó. Ele fez o Van Helsing, Caçador de Monstros, 2004. Ele fez o Grande Truque, 2006. Esse filme realmente é muito bom, esse Grande Truque. Esse é excelente. Cara, esse filme é muito bom. Filmaço do Christopher Nolan. Ele Foi nessa contra época que saiu o Grande Truque e Saída de Mestre? Foi mais ou menos na mesma época, Henrique. Né, Foi que sim. também é outro filmaço. Sim. Eu acho que rolou uma coisa de filmes de mágica. Foi mais ou menos nessa época também que saiu aquele Ilusionista também. Espionagem industrial. O Ilusionista. Lembra desse também é excelente. Edward Norton. Com o Edward Norton e o Exatamente. Giamatti, o maior de todos. Um roteiro aparece em algum lugar, uma outra produtora Eu quer quero fazer ouvir igual. falar, Os né? caras Ouvi fazem... falar que tá saindo um filme de mágico, vamos fazer aí. Com certeza alguma coisa assim, cara. Saiu uma porrada de filme de mágico, mas esse aqui é o melhor. Esse filme é excelente. Daí ele fez aqui, ó, Gigantes de Aço, 2011. Aí ele recebeu a indicação ao Oscar de melhor ator pelo Os Miseráveis, 2012. E ele fez O Rei do Show, em 2017. São os principais filmes Mas dele. falam super bem desse filme. Pois é, nunca vi não, mas falam bem mesmo. Agora, nós não vimos o Hugh Jackman. Eu quero ver se você vê esse aqui, Henrique. Esse filme aqui é feito pra você, aqui ó. E Butter, Deslizando na Trapaça, que é sobre uma garota que vive num lar adotivo. eu fui chamado de trapaceiro assim mesmo, na cara dura? Não, não, é um filme sobre talento aqui ó. Ah, ok. Uma garota que descobre o talento de fazer esculturas de manteiga. E ela acaba se envolvendo numa disputa com uma rival no concurso anual de escultura de manteiga da cidade. Esse filme é com a Jennifer Garner, minha gente. Sobre escultura de manteiga. Nunca vi falar nisso. Eu não tô conseguindo comentar. Né? É difícil até a gente imaginar. Isso eu perdi mesmo. Nossa, esse filme é de 2020. Não, eu tô falando que aqui é 2011. Olha, porque eu tô... Meus filmes parecem tudo errado pra mim. Tem um outro Butter né? aqui. Com o MDB aparecendo. com as datas Não, tudo não. desconfiguradas. Esse é o Butter Deslizando na Trapaça. Que é um filme Deslizando na sobre Trapaça. esculturas de manteiga. Não tem nada disso, tu pensa. E parabéns pelo subtítulo perfeito. Não é? Os caras que tinham traduzido os negócios. Mas legal, vamos falar da outra estrela do filme, que é a Rachel Weisz. Ela é uma atriz inglesa nascida em Londres, em 1970. Começou a carreira como modelo aos 14 anos de idade. Depois ela entrou para a Universidade de Cambridge, onde ela estudou literatura inglesa, e foi nessa época que começou a se envolver com a atuação, participando de diversas produções estudantis, e fundou um grupo de teatro chamado Cambridge Talking Tongues. Daí que ela decidiu seguir carreira de atriz, né? Começou a atuar profissionalmente no início dos anos 90, no teatro e depois em filmes e séries para TV britânica. A estreia dela no cinema aconteceu em 94, fazendo ponta no filme trash de ficção científica que chama A Máquina da Morte. Mas o primeiro papel de destaque dela viria 2 anos depois, num filme chamado Reação em Cadeia, de 96, que é um filme com Keanu Reeves e o Morgan Freeman. Eu tenho a impressão que eu já vi esse filme, eu não lembro de nada. Não, eu lembro desse ano. Realmente foi um Keanu Reeves esse aí. Nossa senhora! Essa é clássica. Esse aí foi... Mas ninguém viu chegando. Ninguém Esse viu aí chegando. realmente não vi. Você vai ganhar aqui o troféu Xi de melhor trocadilho. Vou até colocar a musiquinha do Xi aqui pra você, ó. Mas aqui, ó, a carreira dela decolou foi com o sucesso da Múmia, em 99. Ela fez o papel aqui da Evelyn Carnahan e reprisou o papel depois no Retorno da Múmia, 2001. Olha aí, Brenda Fraser voltando. Pois é, mas aqui era o Brendan Fraser no auge, né? Ele ainda tava no auge do sucesso aqui. Muito massa isso. Muito massa. Pois é, então. E aqui, ó, a Rachel Weisz depois fez vários outros papéis de sucesso aqui, ó. Ela tá no Constantine, de 2005. Só lembrando, por favor, já que você falou, pessoas, o nome do meu cachorro é Constantine. Não é Constantine, né? Porque vem do dramaturgo, não é Constantine. Olha aqui, ó, ela tá também... Ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Jardineiro Fiel, de 2005. Daí ela tá em Um Olhar do Paraíso, 2009. A Favorita, 2018. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Gosto muito dessa novela, achei legal. Tem uma padaria em Belo Horizonte que chama A Favorita. É uma Essa eu não conheço não, mas preciso conhecer. Pois é, então. Então, foi homenageada aí nesse filme. Eu também não. E ela recentemente entrou pro MCU também, aqui ó, o Mundo Maravilhoso da Marvel. Ela fez o Viúva Negra, 2021. Vocês lembram desse filme ainda? Ou já esqueceram? Todo mundo já apagou da memória. Não, nunca assisti. Nunca Eu não assistiu? assisti. Eu não Eu assisti. assisti.
Era o filme que tinha que ter sido feito antes dela morrer. O timing desse filme foi muito errado. Porque a personagem já tinha morrido, né? Já tinha Então, morrido, é um meio prequel esquisito. de uma personagem que já tinha morrido. Então, putz. Se fosse o marido dela, ainda ia, mas, né? Nossa senhora. Hoje eu tô com tudo, hoje eu tô sagaz. Tá mesmo, tá on fire Henrique mesmo. tá- Então, Henrique, já que você tá nessa, eu vou te sugerir um outro filme aqui pra você ver, que eu tenho certeza que você não viu, com a Rachel Weisz aqui, ó. Chama Titio Noel, 2007. Você está certo, eu não Eu vi. vou Olha ler aí. pra você. Você não viu? Eu vou ler pra você a sinopse aqui, porque é o seguinte: o Fred Claus, irmão mais velho do Papai Noel, é forçado a se mudar pro Polo Norte para ajudar o Papai Noel e os elfos a se prepararem pro Natal em troca de dinheiro. Minha gente, o cara fez o irmão dele trabalhar pra fazer brinquedo. Ele contratou o irmão dele, na verdade, né? Ele contratou o irmão como ajuda de mão de obra barata aqui, provavelmente. Então, aqui, esse filme é com o Vince Vaughn. Você gosta do Vince Vaughn, Henrique? Belíssimo nome, aliás. É um ator legal, eu gosto. Ele tem algumas comédias legais. Comediante dessa geração, que é anos 2000 aí, né? Quando eu digo comédias legais, eu não digo que são comédias boas. São aquelas comédias pra gente assistir, né? Comendo a pipoquinha de boa, passar o tempo. Isso, a famosa comedinha Sessão da Tarde. É isso. Ó, vamos lá então. Sinopse do IMDB aqui da Fonte da Vida. Ninguém entendeu nada, mas nós vamos entender esse filme agora. Nossa. Na Espanha do século XVI, Thomas parte em busca da fonte da juventude. Não. O cientista Tommy Creel luta para encontrar a cura para um cancro da esposa. No futuro, o astronauta Tom viaja a uma estrela em busca dos mistérios da vida. Ah, tá explicado porque foi escolhido esse filme. Explicou Ou o tudo. astronauta. O Dalcin da Shopee era um astronauta? Chama Tom. O chama astronauta chama Tom no Thomas. filme? Isso, vamos falar sobre isso. Thomas, né? Deixa eu só Ah. falar uma coisa, porque assim, Diga. quando eu li Tommy Creel. Mas por quê? Seria Tommy maravilhoso. Tommy Creel. É o nome Imagina. Creu. maravilhoso. Rapaz, se você meu chega Deus. aqui no Nordeste, em qualquer estado, e diz Tommy Creel, meu amigo, isso não vai dar certo, não. Você não vai chegar muito Lá longe. ele. Olha aqui, ó. Eu fiz a minha própria sinopse, que eu acho que o IMDb não entendeu esse filme. Olha legal, o Thomas é um médico que está tentando lidar com a doença terminal da esposa dele, a escritora Izzy. O Thomas é obcecado por seu trabalho de pesquisa por acreditar que ele pode reverter o quadro da esposa, que por sua vez, fascinada pelos mitos de criação e renascimento da civilização maia, começa a perder a esperança e aceitar o prospecto da morte. A Izzy está escrevendo um romance sobre um conquistador espanhol que descobre uma fonte da juventude no coração da civilização maia. E no leito de morte pede para o Thomas terminar a história. O que leva a 3 narrativas simultâneas que mostram diferentes perspectivas do Thomas e Lizzie em relação à finitude da vida humana. Nem a minha sinopse, nem a do MDB explicaram nada, no final das contas. Mas é porque é o seguinte... Mais ou Parabéns menos, pela sua humildade. Pois é, então... eu tenho uma ideia de por que isso aconteceu, mas eu quero ouvir opiniões de vocês. Obviamente, vou começar com o Começa pelo Henrique, que Henrique. já está aí ansioso para dar suas opiniões sobre o filme. Vamos lá, Henrique. Qual foi... Você já tinha visto esse filme? Não, né? Não, nem voltarei a ver. Ótimo, então vai lá. Como foi essa primeira e única exibição do Fonte da Vida? Foi triste, foi complicada. Mas assim, o filme é ruim? Não. Porque pra eu dizer que o filme é ruim, eu teria que ter entendido o filme. Então não posso chegar, o filme é ruim. Não. Talvez eu só seja burro e precise, sei lá, de um Deus do céu. doutorado pra entender esse filme. Mas, cara, tem, assim, discussões interessantes o filme sobre essa questão de não aceitar a morte, de tentar sempre correr atrás, porque você não quer que alguém que você ame morra. E é bem interessante essa coisa. Mas tal qual algumas reuniões que a gente participa, poderia ter sido um e-mail, não precisava passar 1h30 nessa lenga-lenga de vai e volta, vai pro futuro, chega Dalcin e aparece um macaco. Eu digo, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Chegou uma hora que eu digo, peraí, deixa eu parar, deixa eu respirar pra voltar pra entender o que é que tava acontecendo. Eu tenho mania de assistir às vezes sem óculos e depois desse nunca mais eu assisto nada sem óculos, porque o nome, acho do Dalcin lá, é Lorde de Xibalba. É, isso aí. Chibalba. E eu achei estranhíssimo, novamente, eu estava sem óculos,
porque eu leio Lorde de Chibata. Eu digo, o que tu tá vendo aqui, meu irmão? Olha, você tá vendo, tá facilitando a coisa, né, cara? Você Não, tá vendo pior que eu tô. um maluco sem óculos, pô. Você duvida de alguma coisa que poderia ser esse nome? Eu não duvido nunca. Cara, desse filme, qualquer coisa, né? Depois que apareceu lá o padre também se chicoteando ali, né? Até que faria sentido, pô. É o Inquisidor. É, o Inquisidor, exatamente, não é o padre. Eu vou dizer que eu entendi o filme todo, não. A premissa é massa. Então vai lá, Dudu, o que você achou aí da Fonte da Vida? Vamos lá. Qual que é o problema? Gente, o Aronofsky é aqueles autores conceituais. E aí, É isso. o cara faz o filme do jeito que ele quer. E aí é a cabeça dele. É uma forma dele representar na tela essa preocupação com a morte, a aceitação da morte e essas coisas todas. E até da busca pela vida eterna. Só que esses filmes têm um problema, porque o filme precisa ser explicado. Tem filme assim, o Donnie Darko precisa ser explicado, esse precisa ser explicado, o Mãe precisa ser explicado, entre outros filmes. E aí, esse é o problema que gera. Tem gente que gosta, que entende e vê o filme, tira conclusões próprias, depois vai atrás das explicações, mas tem gente que realmente, igual o Henrique, detesta, porque... Mano, é igual realmente, piada, se precisa ser explicado, não foi bom. Exato. É Então, isso, tem gente que tem esse problema. Então, aí a pessoa assiste o filme e aí não acha horrível, não sei o que, no próximo filme, entendeu? Esse filme é igual você falou, é a mulher escrevendo um romance, né, sobre uma busca da fonte da vida e, coincidentemente, o cara tá tentando salvar a esposa. Ele é um médico, cientista e tá fazendo experimento no macaco e o macaco com tumor e ele consegue, a primeiro momento, estabilizar o animal até rejuvenescer o macaco, mas o tumor continua progredindo. E é só quando ele tem a notícia de que ele conseguiu regredir o tumor com aquela árvore lá, aquela casca da Guatemala, não sei o que, aquela substância da Guatemala lá, que a mulher morre. E aí ele fica desesperado porque ao mesmo tempo que ele conseguiu reverter o tumor no macaco e ele ia usar isso na mulher, ele quer ressuscitar a mulher de qualquer jeito. Ponto. Aí vem a questão da bola de cristal. O que é essa bola? Você vai explicar o filme ao invés de dar suas impressões sobre o... Não é pra explicar, não? Eu tô tentando Não, explicar eu tô porque gostando, continua. Então, aí, a bola. E aí? O que é essa bola de cristal? Essa bola é a representação do futuro, de anos no futuro, que é o mesmo cara que conseguiu reverter, além de reverter o tumor, ele conseguiu, com aquele negócio que ele fez, se manter jovem. Ele conseguiu viver muitos anos, mas anos mesmo, 500 anos. E aí é uma representação do futuro do cara. E aí sim eles falam que é um astronauta, porque ele tá na bola com aquela árvore que é a plantinha da mamona que ele plantou na mulher quando ela morreu. Então ele tá naquela bola, se alimentando da árvore. Se você prestar atenção, quando a mulher morre, ele faz a tatuagem no dedo, né, da aliança que ele tinha perdido. O tinteiro que ele usa na bola, que ele também usa o tinteiro que tá tatuando o braço dele todo, já tá no segundo braço, é o mesmo tinteiro, só que envelhecido. Então é um cara no futuro, tecnologia, sei lá, 500 anos pra frente, que ele tá voando numa bola com a árvore em direção à supernova, que é aquela estrela lá que tá morrendo. Quando ele tá chegando, a árvore morre, e aí ele entende que pra ele se juntar à esposa, ele tem que morrer. E aí ele morre e se transforma lá, nesse funde com aquela supernova, e aí a árvore renasce, mostrando aí que a morte é é cíclica, né? Você volta para a natureza e você se junta com a natureza e você tá ali representado em vários outros lugares depois que você morreu. Basicamente é isso. Então, eu tenho uma pergunta agora. Que Pode fazer, quando você quiser. Isso é a sua interpretação ou o Aronofsky foi lá e contou de novo qual é a do filme? Isso é a interpretação do filme, Porque ele tem essa mania chata, e aí eu vou... De ter que contar. Exato, eu sei disso. Porque é um problema isso sério. É um saco, entendeu? É um problema sério, eu sei. Porque ele vai lá e explica o filme... E aí é aquela coisa, cara, porque assim, o filme é todo simbólico. Aí você tem que ver de novo pra você ver os símbolos, não sei o que. Não, mas você sabe que é bobo, porque... Isso se chama ego. Isso, mas é isso mesmo. Exato, porque isso é idiota, porque é o seguinte, o cara faz um filme todo simbólico, o filme inteiro simbólico. Então não importa, na verdade, no final das contas é assim, gente, não importa o que ele quis dizer ali. Importa como que você interpreta aquilo. A minha interpretação foi outra, inclusive, eu não li o que o Aronofsky falou.
eu tinha interpretado de outro jeito. Mas, ele é a mesma coisa do Mãe, né? O Mãe é a mesma coisa. Você vê o filme lá todo simbólico, não sei o que, aí vai a entrevista do cara e ele fala, não, é porque aquela personagem ali é a natureza, a outra é a Bíblia, é não sei o que. E você fala, cara, pra que então fazer um filme todo simbólico se você vai lá explicar? Você tem que explicar, exato. E dar o gabarito depois. Qual é a lógica disso? É igual o Donnie Darko, também é um livro, é um filme assim. Você assiste o filme, você fica lá sem entender nada, aí não, você tem que ler o livro. Que é um livro que aparece no filme, não sei o que, você tem que ler o livro. Então, é complicado. Isso é tosco. Então, assim, faz um negócio simbólico, faça um negócio simbólico. E não importa o que você quis dizer. É isso. Por exemplo, agora está sendo muito falado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque uma mulher dos Estados Unidos veio falar. Grandes bostas, né? Sim, surgiu isso aí, né? Não, a mulher dos Estados Unidos falou, então Brás Cubas é ótimo. E nem é o melhor livro de Machado de Assis, que eu gosto muito dele, apesar de várias coisas. Mas, por exemplo, um livro muito bom de Machado é Dom Casmurro. Sim. Que até hoje tem a dúvida se Capitu traiu ou não traiu. Imagina Machado chegando e dizer, traiu ou não traiu. Perfeito. Cara, isso. Porque a graça é a ambiguidade da coisa. Isso, a graça do simbólico é a simbologia. Então, se você faz um lance simbólico e depois você explica, você cagou o negócio. Então, assim, eu não entendo. Eu realmente não entendo qual é do Aronofsky nessas coisas dele. Tem esse problema. Eu ainda acho que é ego. O medo das pessoas interpretarem de uma forma que ele não queria. Eu também acho. É ego. É porque ele quer mostrar que ele é mais inteligente que todo mundo, entendeu? Tipo, você foi burro, você não entendeu, eu vou te explicar. Isso. Porra, aí pelo amor de Deus, né, cara? E o Henrique tem razão de falar que esse filme é chato. Esse filme é realmente chato. Ele tem toda... A trilha sonora é maravilhosa, mas tem todas aquelas paradas, aquelas chatices. Olha, eu vou falar o seguinte. Eu não achei o filme chato, não. Eu não achei o filme chato. Eu achei o filme... É um filme, de novo, simbólico. Eu já tinha visto Mãe, então eu já sabia mais ou menos o que esperar ali. Falei, bom, o cara vai vir com aquela loucura dele. Eu achei até interessante a jornada do cara. Eu interpretei de outro jeito. Pra mim, tudo ali se passava na cabeça dele, porque é a história do espanhol que a esposa tá escrevendo, ela morre, e pra lidar com a morte dela, ele cria aquela fantasia na cabeça dele, que é o capítulo final que ela pediu pra ele escrever. Então, pra mim, ele não ficou velho ali. Ele simplesmente imaginou aquela história do astronauta e tal, o ciclo do renascimento que ela tinha contado pra ele lá. Mas beleza, aí, quer dizer, estou errado, porque o Aronofsky já falou que não é isso, entendeu? Não é isso. Vai tomar banho, cara. Mas aí ele também pode estar errado. Eu também acho. Inclusive, já falei isso aqui, pouco importa a interpretação do autor. O que importa é a interpretação de quem está interpretando a obra. Então, que se dane o Aronofsky também. Quando a gente era mais novo, provavelmente todo mundo já quis ser imortal ou viver mais que todo mundo. E o filme A Espera de um Milagre, no final, mostra o quão ruim é você não morrer e as pessoas que você ama irem morrendo. Cara, pior coisa que existe. Você só faz sofrer e não consegue morrer. Que é A Espera de um Milagre? A Espera de um Milagre, Tom Hanks, o Tom Hanks e o... Sim. Verdade. Esqueci o nome daquele moço. O grandão lá que eu esqueci o nome. Michael Clarke Duncan. Isso. Verdade. Excelente filme também. Bom filme. E vou colocar no baldinho Mega Blaster esse aí, hein? Porra, coloca de um milagre. Esqueceu desse baldinho, né? Vamos lá, coloca aí. Mãe, Você colocou Mãe também? Já colocou. Já. Boa. Ótimo. Então vai lá, Tom. Qual é a sua opinião aí sobre o filme? Eu gosto dos filmes do Darren Aronofsky. E eu achei esse filme, enquanto assistia, né? Era um filme meio doidão. E eu falei assim, cara, ele consegue transformar esse filme a mesma impressão de como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. Uma grande produção, assim. Ele vai e volta em algumas cenas, as cenas tomam outros significados, e quando elas tomam outros significados, elas são dotadas de arrependimento, de outros sentimentos e tal. E eu acho que, em grande parte, os filmes precisam passar por isso, né? Eu acho que faz parte do cinema a gente ter esses momentos onde algumas cenas são reinterpretadas com outros dotes, com outras visibilidades e tal. E aí eu acho que é um filme bastante sucinto em termos de quantidade de personagens. Tem a parte de algumas viajadas que eu acho que não precisava ter acontecido, principalmente a extensão de algumas coisas, como por exemplo a parte dos Cavaleiros Templários lá, das Cruzadas, não sei o quê. A parte do astronauta, eu não saquei que era um astronauta, achava que era só uma parte fantástica, maluca de um monge que conversava com uma árvore que arrepiava. Mas no final das contas eu achei que foi bom.
a hora que apareceu o crédito do Darren Aronofsky, eu falei, olha aí, que legal, não sei o que. Eu também não sabia que era dele, não. Depois que eu associei. Eu falei, legal. Ele é isso, né? Ele deixa uma marca registrada de ter filmes bastante autorais, né? Então... O que é uma qualidade. Não é aquele filme que a gente tá tão acostumado a assistir recentemente, que é aquilo explicitamente o que tá acontecendo, né? Ou a pessoa faz aquilo que tá acontecendo, ele fala aquilo que tá acontecendo, onde o filme é autoexplicativo, que praticamente não precisaria existir. Então ele conta uma história de uma forma interessante e diferente. Então eu gostei. Eu me sinto ofendido quando o cara explica o filme. É igual o filme aquele filme que a gente viu lá do Hereditário, que chega no final, o cara explica o filme todo. Eu tinha adorado o filme, chegou no final, ele explicou. Eu falei, cara, pra que isso? E o Aronofsky é um cara que me incomoda com esse negócio de ficar explicando o filme. Tirando isso, eu achei o filme interessante também. Se eu pudesse interpretar o filme do meu jeito, se o Aronofsky deixasse, eu até ficaria com esse filme na cabeça. Tipo assim, interessante, né? Porque você pode viajar ali um pouco no que aconteceu. Mas não, ele já explicou. Então, é isso. É a explicação dele. O cara comeu a árvore lá e foi pro futuro e criou uma bolha e ficou viajando pro supernova. Então é isso. Explica esse comeu aí, porque as pessoas podem entender mal. Eu que não vi a entrevista do cara, saí satisfeito. Cara, esse filme é tão assim que fizeram um artigo pra PUC Minas pra tentar entender o filme. São esses filmes que as escolas de cinema esses filmes viram trabalho de escola de cinema e o pessoal vai estudar, não sei o quê. Porque é o filme que a pessoa sai do cinema e realmente fala assim, o que aconteceu? Né? Não sabe, né, o que aconteceu. Tem gente que realmente não gosta disso. Tem gente que gosta de uma narrativa linear, e beleza, eu quero ver que me conta uma história aí, né? Me conta uma história. Exato. E tem gente que... Ele sempre fica meio que no meio do caminho, né? Ele te conta uma história ali, mas cheia de simbolismo. Então... Eu acho que essa é a questão. Não é a questão de ser linear ou não. É porque eu acho que ele deixa a ponta muito solta em vez de fazer realmente. Ele não explica nada, ele não coloca data nas coisas, não explica, né? Não contextualiza muito. Não tem uma legendinha ali contextualizando nada, entendeu? Então, os acontecimentos, vai acontecendo ali e mesmo não sendo, né, os quadros sendo fora de ordem, né, que não é um problema, mas não tem uma explicação, então é mínima, né, uma explicação mínima. Pisca, de básica, você tem cabelo, pisca, você tá careca no Burger King, não tem a ver. É básico. É isso. Os maias a chamavam de Xibalba. Xibalba. Era o seu mundo inferior. O lugar que as almas vão para renascer. O quê? Do que está falando? Meu livro. Estou escrevendo sobre isso. Não se passa na Espanha? Começa lá. E termina lá. O Darren Aronofsky conta que a principal inspiração dele para esse filme foi o Matrix. Ele fala que quando ele assistiu Matrix, ele ficou maravilhado, porque o filme conseguiu condensar todas as ideias de ficção científica do século XX. Então, para ele, é como se o Matrix fosse um filme definitivo dessa geração, né? Ele até comparou com Star Wars e com 2001, que são filmes anteriores, né, que de alguma forma também definiram aquele momento ali da ficção científica. Então ele meio que ficou pensando sobre esse filme e imaginando, né, que tipo de filme de ficção científica seria possível criar que não fosse repetir os temas que já estavam, né, que o Matrix tinha tratado e tudo. E daí ele achou que o pulo do gato seria brincar com a ideia de espaço e tempo, né? Então ele queria fazer um filme que de alguma forma redefinisse esses conceitos. Mais ou menos nessa mesma época, os pais dele foram diagnosticados com câncer e ele ficou refletindo sobre mortalidade, né? Ele passou a se interessar sobre temas espirituais e tudo. Então, os pais dele se recuperaram e tudo mais, mas a situação teve impacto emocional grande nele. E acabou gerando os principais temas do filme, né? A ideia de um jovem tentando salvar um ente querido de uma doença fatal. Daí ele foi juntando todas essas peças e começou a conversar muito sobre isso com um amigo dele, que é o Ari Handel, né, esse roteirista, co-roteirista do filme. Esse cara estava fazendo um doutorado em neurociência na Universidade de Nova York e juntos eles ficaram, né, discutindo e aprofundando os temas e desenvolvendo o que viria a ser a história do filme. Aliás, esse cara ficou tão entusiasmado que ele largou o PhD que ele estava fazendo lá para ir trabalhar com o Aronofsky no roteiro desse filme. Que é isso, velho? Abandonou lá o curso dele. Daí juntos eles foram para Guatemala para aprender sobre filosofia e história maia e foram incorporando elementos de história, religião, espiritualidade no roteiro.
Mas tirar essa ideia do papel não foi fácil. Aqui, ó, em abril de 2001, o Aronofsky apresentou o projeto para o Warner, com a proposta de dirigir o filme, inicialmente com o Brad Pitt no papel principal. Não me perguntem como, eu não achei em lugar nenhum, mas ele de fato convenceu o Brad Pitt a estrelar o filme. E a Warner comprou a ideia, né? Falou, pô, beleza, já trouxe o astro aqui junto, vamos fazer. Logo depois, ele trouxe a Cate Blanchett para fazer o papel da protagonista feminina. Mas como ela estava grávida, eles concordaram em adiar o início da produção para depois do nascimento do filho dela, que seria em dezembro de 2001. Então o início da produção ficou marcado para o verão de 2002, né? Para dar um tempinho ali, para ela deram ali uma licença maternidade para ela. E nesse período o Aronofsky e a equipe ficaram lá trabalhando no roteiro, viajando para escolher locação e tudo mais. Só que quando eles iam começar as filmagens, em 2002, em junho de 2002, a Warner deu pra trás e ameaçou encerrar o projeto. Começaram a falar que não, tá muito caro essa brincadeira aqui, vocês estão viajando demais e não tem nada de filme até agora, não sei o que. Falou assim, ó, ou você arruma alguém pra colocar mais dinheiro nesse filme, ou a gente vai cancelar a brincadeira toda. Daí o Aronofsky teve que sair batendo na porta de um monte de gente, né, que ele conhecia. Os amigos dele. Aqueles amigos lá de Facebook, trás, né? Instagram. Certamente, pois é. Então a galera me dá uma grana aí e tal. E conseguiu alguns investidores lá e tudo, uma galera para bancar o projeto. E aí, com essa nova rodada de investimento, a Warner topou dar o ok para começar o filme. O orçamento seria de 70 milhões de dólares e marcaram uma data para começo das filmagens, que era de outubro de 2002. Eles iam filmar na Austrália, então a equipe foi toda pra lá, montaram todo o esquema e tudo. Só que aí o Brad Pitt, que do nada decidiu abandonar o projeto. Alegou que o roteiro não tava bom, que o Aronofsky não tava dando atenção pra ele, que ele pediu pra mudar um monte de coisa e o cara não queria mudar nada. E falou, quer saber, vou pular fora. E foi fazer o Troia, né, aquele outro filme lá dele. E com isso a Warner cancelou a produção. Simplesmente falou, pô, o cara pulou fora, então não vai ter filme. Para tudo. Uhum. E deu uma merda enorme, porque aí a Cate Blanchett também já tinha, né, recusado outros projetos, tinha feito toda uma programação, aí tiveram que pagar o cachê dela, deu problema. Que merda. Já tava a produção toda montada na Austrália, tiveram que desmontar tudo, foi um enrosco do caramba. Daí o Aronofsky resolveu reescrever o roteiro, para deixar o filme mais barato. Falou assim, tá bom, beleza, já que vocês estão achando caro, né, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer pela metade. Ele falou assim, ó... Seria outro filme, então. Então, exatamente, porque esse filme que a gente viu não era exatamente o filme que ele queria fazer, né, esse aqui é a história. Poxa, Warner. Então, a Warner topou fazer o filme com um orçamento de 35 milhões. E aí trouxeram lá o Hugh Jackman no papel do Brad Pitt, no lugar do Brad Pitt, e a Rachel Weisz no lugar da Cate Blanchett. E aí veio o desafio, né? Porque o filme era mega conceitual, cheio de efeitos visuais e tal. E, pô, o Aronofsky agora tem que fazer isso com baixo orçamento. Então, um dos principais custos do projeto era o CGI. Ele tinha bolado várias cenas, né? De CGI, de cósmicas, não sei o quê. E que dá pra ver muito bem que o CGI é ruim, viu? Então, Henrique, o lance é o seguinte, exato. Ele praticamente não tem CGI no filme. Ele usou técnicas de baixo orçamento para fazer os efeitos. Ele usou efeitos práticos, justaposição de imagem e uso de técnicas fotográficas. E é até curioso, porque eles descobriram um biólogo marinho chamado Peter Parks. Parece piada, mas é verdade. O cara chama Peter Parks. Um adolescente fotógrafo, tava começando sua carreira. E o cara é um fotógrafo marinho chamado Peter Parks. É esse cara. E esse Peter Parks, ele bolou uma técnica chamada microzoom, que ele conseguia ampliar uma gota d'água até 500 mil vezes. E ele usava essa técnica para fotografar o crescimento de bactéria, umas coisas assim. Daí o Aronofsky viu isso e falou, cara, essas bactérias, o cara aqui parece um mundo cósmico, entendeu? Então aquelas imagens meio fractais, aquelas coisas meio malucas que aparecem no filme, é bactéria, que o cara fez lá com a câmera maluca dele. E aí ele conseguiu fazer os efeitos visuais do filme com um custo infinitamente menor. E assim, cara, é uma diferença muito grande, porque agora eu não tenho os números aqui, mas numa das reportagens que eu li, fala que era uma coisa tipo assim, de 10 milhões de dólares o cara fez por 100 mil, sabe qual é? Nossa! E aí foi assim que ele conseguiu fazer o filme, né? As filmagens aconteceram em estúdios em Montreal, então acabou com essa palhaçada de ir pra Austrália, vamos filmar aqui no Canadá mesmo, que é mais barato. De novembro de 2004 a fevereiro de 2005 e foi lançado em 2006. Agora, mesmo com o custo bem reduzido em relação ao orçamento do projeto original, o filme não conseguiu nem recuperar os custos de produção. Olha aqui, ó, ele arrecadou 16 milhões nas bilheterias.
foi considerado um grande fracasso comercial. É o problema do boca a boca. Todo mundo diz, não vá não, assista não. Os Henrique lá foram na estreia. O Henrique fazendo um grande desserviço aí pro nosso querido investidor do Darren Aronofsky. Aí, pô, coitados dos amigos dele, botaram a grana lá, agora perderam o dinheiro, né? Tinham ganhado no outro filme, se ferraram nisso aí. A recepção da crítica também foi morna e dividiu opiniões. Alguns críticos elogiaram a ambição visual e a temática existencial profunda do filme, mas outros consideraram confuso e pretensioso demais. Mas eu acho que no fim das contas é isso, né? Também assim, não é o filme que o cara queria fazer no fim das contas, né? Você imagina você ter que fazer um filme com metade do custo. Ele teve que cortar muita coisa, então... O problema é que esses caras não desistem, né? Eles falam, quer fazer de qualquer jeito, eu vou fazer. Vou fazer. Se não tem dinheiro, eu faço sem dinheiro mesmo. Não pensa em fazer outra ideia, não tenta remoer essa ideia ou melhorar isso e fazer, arrecadar de novo, sei lá. É que provavelmente ele fez, entendeu? Não sei, o cara não dá um pé pra trás. Provavelmente ele fez. Você acha que ele fez? Você acha que era isso mesmo que ele queria fazer? Com certeza, ele teve que fazer. Pra começar, por exemplo, todo o plano que o cara tinha de CGI, depois ele utilizou outras técnicas de efeitos visuais, era o que deu pra fazer. E com certeza ele fez isso. O que não dá é pra você abrir mão completamente da obra por causa disso. Mas aí o Peter Jackson, por exemplo, ele demora anos pra fazer um filme e entrega. Ele é o Peter Jackson. Não. E ele entrega algumas coisas só, e só às vezes. Então, mas o cara pelo menos ele usa o tempo ali, né? Sei lá. Eu acho que sinceramente isso é problema de rico. Mas se fosse pobre, faria isso tranquilamente. Só que rico pensa muito grande e aí quando passa um apertozinho não consegue fazer as coisas. Porque a gente não tá dizendo que ele teve R$10 pra fazer isso também, não. Ele teve muito dinheiro. Só que ele não sabia fazer uma gambiarra. Não sabia fazer nada disso. Pois é, faltou a malemolência ali do brasileiro pra fazer o negócio acontecer. Tanto que com pouco dinheiro saiu Cinderela Baiana, que é quase igual. Pronto, exatamente. Aí chegamos a Cinderela Baiana mais uma vez. Gaveta fez um react de Cinderela Baiana, viu? Me vingou. Deus me livre. Tá ótimo. É isso, minha gente. É isso, então bora pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Vamos lá então pro nosso maravilhoso troféu aleatório para esse filme inesquecível, A Fonte da Vida. Henrique, lembra aí pros nossos ouvintes qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? Ganhar um troféu aleatório é a mesma coisa que você vê um cara fazendo uma dança de bonecão do posto pro boi, o boi não olhar pra você e sair correndo pro outro lado. Coisa linda, coisa linda. Salvou sua vida aí, ó, tá vendo? Exatamente, não sei se salvou a dele, porque eu vi o boi correndo depois, mas não o vi mais. Tá certo, essa história ficou incompleta, ficou sem final. Vamos lá então, Tom, você que está apaixonado aí pela Fonte da Vida, qual é o seu troféu aleatório para esse filme maravilhoso? O meu troféu de imprudência ambulatorial vai pro nosso querido staff do hospital onde trabalhava o Hugh Jackman, porque no momento em que declaram lá o óbito da esposa dele, ele simplesmente sai no soco com a equipe, e a equipe, ao invés de chamar o segurança, simplesmente faz o quê? Sai da sala e deixa ele sozinho ali pra tranquilamente vilipendiar o cadáver da esposa. Cara, eu achei que ele ia jogar aquele médico lá do lado de cima. Porque ele pega o cara ali no... eu também achei. A interpretação dele tá boa nesse filme, né? O Hugh Jackman. Não, tá. Eu achei ele é o melhor aí do filme. Ele é bom. A Rachel Weisz tá bem também, mas o personagem dela é meio desperdiçado, né? Não faz nada, né? Ela aparece poucas vezes, ela né? Ela tá ali meio que só pra ficar doente e virar uma motivação pra ele, né? Ela não tem muito fica no looping às vezes. Acaba que o filme é dele, né? O filme dele sobre como ele lida com ela, né? Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Fonte da Vida? Meu troféu Xi, de alimentação vegana, vai pro Thomas, que ele vai sendo sustentado pela casca da árvore por 500 anos ali, naquela viagem, na bolha. E você, Henrique? Qual é o seu troféu aleatório aí pro Fonte da Vida, esse filme que você amou? O meu troféu aleatório é o troféu John Travolta confuso para o filme todo. Porque quando eu pensava que eu tava entendendo, tudo mudava. Confuso, agora que eu saquei. Do Pulp Fiction lá. John Travolta confuso lá, o meme. O meme, né?
Olha para um lado, olha para o outro. Parecia minha vida, meu amigo. Teve hora que eu tava pesquisando um detonado pra entender. E o spoiler eu não entendi. O Dudu te deu detonado agora, pô. O Dudu explicou o filme todo. Sabemos tudo que aconteceu agora. Mas eu não gostei e eu prefiro continuar sem entender. Maravilha, Tá também. Tamo junto. Eu não quero entender nada desse filme. Olha aqui, ó, eu vou dar o meu troféu aleatório, que é o troféu Pequeno Príncipe de melhor microplaneta, com uma árvore gigante no meio, que vai pra essa bolha espacial do Hugh Jackman, que é igual o planeta do Pequeno Príncipe. Não tem um planeta lá que é uma árvore só? B52? Tem uma planta, uma rosinha. Uma rosa. Não, mas tem o baobá também, o baobá. Tem o baobá e baobá e a rosa, é Isso, e a verdade. flor, né? Peço a Isso. palavra, meritíssima. Diga aí. Esse baobá que é também requisitado por Natal, no Rio Grande do Norte, porque O Pequeno Príncipe foi escrito pouco depois de Antoine de Saint-Exupéry, vira Natal. Inclusive, eu morei perto desse baobá, que hoje é chamado de baobá do poeta. Sim, Olha aí. sim. Não, nós falamos disso lá no episódio do Pequeno Príncipe. Exatamente. Eu morei a 5 metros desse baobá. E é Olha aí. grande mesmo, o bicho. É muito grande. O bicho é gigante. Vou colocar lá no grupo que tem uma foto com um carro perto e vocês vão ver o tamanho. Boa. Meu Deus do céu, cara. Agora que eu vi aqui a foto. O bicho é grande mesmo. Tem uma história que tinha um... Não sei se eu tô viajando, mas não tinha um negócio que tinha um restaurante dentro do baobá? Não desse, É porque mas... eu falei sobre o baobá e tinha um restaurante, acho que na África, dentro do baobá. Foi uma você coisa que assim. falou, né, Dudu? Que É. contou a história que tinha um baobá que tinha um restaurante dentro. Isso. Porque a Alguma árvore... coisa assim. Que é enorme, Tinha um negócio assim mesmo. Excelente. Tá ótimo, minha gente. É isso, então. Tom, quem é que vai entregar, então, esses troféus hoje? Acho que macaquinhos, né? Macaquinhos Macaquinhos? Lobotomizados. operações cerebrais. Não, lobotomizado não, mas é rejuvenescidos. ali. Eu me recuso. Você recusa. Coitado dos macaquinhos. Eu que não pelo serei. que tava passando, porque pelo que tava passando também, mas por estarem nesse filme. Não, Henrique, olha, nós temos que fazer agora o nosso agradecimento ao nosso querido Hit por esse filme maravilhoso. Temos agora a cerimônia de coroação do Hit com seu número de aleatória. Tom, qual é o número de aleatória do Hit? Ele é o na aleatória número 39. Olha aí, que maravilha. Bom demais. Nosso querido Hit receberá todas as vantagens agora de ser um aleatório, que o Henrique aqui já desfruta, né, há muito tempo, que é um privilegiado por ter esse título maravilhoso. Henrique, Com quais certeza. são as principais, qual é o maior benefício de ser um aleatório? Que você já usou até agora. Que você já usou até Exato, de agora. todo o clube de benefícios que nós temos, o que você já usufruiu aí? Que você falou, isso aqui é incrível. Não, o maior benefício é poder estar no mesmo grupo com figuras tão diletas. Cara, a primeira vez na vida que Olha eu usei aí. dileta. Olha aí. Eu nunca... Não, só recebe, porque eu não sei explicar o que é dileta, não é igual o Não filme. faça igual a Aronofsky, não explique o que é dileto. isso, Não vou nem explica não, não vou nem explica não, explicar, não. Com figuras tão diletas que nem sempre eu consigo falar no grupo, mas só de entrar eu já começo a meditar. Isso me torna uma pessoa melhor. É como se me rejuvenescesse uma fonte da vida. Que maravilha. Maravilhoso. Então, Hit, esperamos por você no nosso grupo maravilhoso dos aleatórios. Eu Gente, você espero. receberá. Eu espero sim por você. Quero muito falar com exato. O você. Henrique vai estar esperando aquele com... Igual aquele filme Te Pego Lá Fora, que o cara fica só... Exatamente. Eu ia falar isso. Ele tá batendo uma mão na outra, assim, com o dedo assim. Sério. É isso, Meu minha Deus. gente. Maravilha. Então, bora para os assuntos aleatórios. O mito conta que uma pirâmide sagrada foi construída no centro da Terra, o local de nascimento da vida. Uma árvore especial brota ali. Dizem que quem beber sua seiva viverá para sempre. Vamos lá então para o nosso momento mais aguardado desse podcast, depois dessa discussão profunda sobre esse filme maravilhoso. Henrique, meu querido, qual é o assunto aleatório da semana?
Então, meu assunto aleatório é a brevidade da vida. Olha aí, um tema, né, discutido no filme. Exatamente. Para quem não sabe, e aí mais uma dessas coincidências com o nosso amigo Rich, ele é o aleatório número 39. Faltando 3 dias para completar 39 anos, eu descobri que eu estava com câncer de tireoide. Caramba! Olha aí. Exatamente. E ali eu achei que eu fosse morrer, porque o meu avô morreu de câncer. Eu tenho alguns casos na família e ali mudou toda a minha vida, porque ali eu comecei a perceber que eu não estava vivendo. Interessante, né? A morte tão perto e você perceber que você não estava vivendo. Eu fiz todos os exames, foi constatado no dia 6 de setembro de 2019 que eu estava com câncer de tireoide. Não é para baixar o clima do programa, porque não é uma história ruim. Em janeiro de 19 eu fiz minha cirurgia e estou curado, ainda bem. E depois disso veio a pandemia. Olha isso, foi aquele combo, né? Porque antes do câncer eu estava com chikungunya. Mas é por isso que eu queria falar sobre a brevidade da vida. Eu morava em Natal em 2019 e eu tive chikungunya muito forte. Como eu falei no início, eu sou pai de Tantinho, meu cachorro. Sempre saía com ele para caminhar pelas manhãs e pelas tardes. Só que eu morava num local que tinha 3 lances de escada e as dores eram tão fortes que eu saía e voltava engatinhando desse local. Caramba! Até hoje eu lembro das dores. E aí, minha ex-esposa, ela falou, minha mãe está com uma casa para alugar. Você não queria ir para lá? Eu digo, eu vou, porque lá eu estarei com alguém cuidando de mim. É a casa onde eu moro hoje. E eu vim para cá, 2 meses depois eu descobri que eu estava com câncer. Eu estava morando num lugar que eu não tinha ninguém que gostasse de mim. Eu vim para um local que a minha ex-sogra é como uma mãe para mim. Amo de paixão. E eu fui muito bem cuidado. Aqui eu descobri o câncer, aqui eu descobri a cura do câncer, aqui eu passei pela pandemia, aqui eu comecei pela primeira vez na minha vida a ver que, peraí, minha vida eu preciso vivê-la bem mais. E eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive depressão dos 7 anos de idade até os 41 anos, mais ou menos. Hoje não tenho mais, que eu acho que depressão sempre você tem que ficar alerta, mas hoje eu não tenho mais nenhum indício. Com 41 anos, eu tive burnout. Mais um pro combo. E aí, vocês que estão me ouvindo, mesmo você vai contar só desgraça, não são desgraças. São coisas que eu passei. Hoje, eu vivo numa casa que eu sou muito feliz, que meu cachorro é muito feliz. Aqui eu consegui resgatar a cachorrinha mais linda do mundo, que hoje foi adotada pelos meus vizinhos e que faz a maior festa da vida quando me vê. E eu digo, caramba, eu passei 30 e tantos anos da minha vida sem saber o que era viver e hoje eu sou muito feliz. E é por isso que eu queria falar da brevidade da vida. Eu poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido na infância, com a questão que aconteceu. Eu poderia ter morrido de câncer. Eu poderia ter morrido na minha burnout, que foi muito complicada. Eu não vou entrar em detalhes. Há 1 ano, eu poderia ter morrido de Covid. Você teve Covid na época pré-vacina? Já depois de vacinado. Eu acho que foi isso que me fez não morrer. Porque eu já tinha tomado todas as vacinas. Mas eu tive Covid, pneumonia, infecção urinária ao mesmo tempo. Então, a imunidade foi lá para baixo. Eu cheguei a um pouco mais de 40 de febre, delirando aqui. E eu teria morrido sem ninguém saber. Porque eu tava tão mal que eu não conseguia falar com ninguém. Cara, olha a quantidade de coisas que eu passei. Eu sou muito grato pela vida. Eu sou muito grato por ter mais um dia. Então, eu não sou aquele positivo tóxico, mas pra mim tudo tá bem. Sabe quando você fica bem, porque você vê seus amigos sorrindo, porque você acordou, porque eu posso sair com meu cachorro de 5 horas da manhã, morrendo de sono, mas vê-lo todo feliz cheirando uma grama que ele vai urinar daqui a pouco. É isso. A gente tá passando por um problema no Rio Grande do Sul que foi algo muito repentino, apesar de ter todas as questões que a gente sabia, que tinha estudos dizendo que poderia acontecer, mas a gente não estava preparado. Nós aqui, nós de fora. E pessoas perderam a vida muito brevemente. E quando o Tom me chamou para participar e falou desse filme e tal, quando eu comecei a dizer, cara, eu preciso falar sobre isso.
Eu tive câncer, eu tive medo de morrer, eu perdi algumas pessoas na minha vida, hoje eu sou órfão de pai e mãe, e mesmo assim eu sou feliz. O que é que tá faltando pra gente ser feliz? O que é que tá nos impedindo de ser feliz? E aí eu queria, pra não me estender muito, pra não deixar o podcast pesado, porque esse não é meu intuito, eu tô falando de coisas pesadas, mas para que a gente pense na coisa boa, eu quero deixar para vocês, se vocês quiserem responder, beleza, se não quiserem, tudo bem, mas eu quero deixar também pro pessoal de casa uma pergunta. Quando eu fizer essa pergunta aqui, você vai pensar em alguém, eu tenho certeza. Quem é a primeira pessoa que te vem à mente quando eu tô falando isso, que você vai querer mandar uma mensagem e dizer, cara, muito obrigado pela sua vida. Eu queria deixar isso. Poxa, é muito interessante quando você conta a sua história de vida. Sua história de vida é muito impressionante de fato. Mas te conhecendo pelo podcast, né, e tendo a oportunidade de falar com você aqui de assuntos, né, leves, variados, você é uma pessoa tão positiva e tão agradável e tão divertida mesmo, assim, a forma como você se posiciona sobre tudo, que torna mais impressionante ainda esse seu processo de superação. É um exemplo de vida, isso é um exemplo de vida, né, cara? Lidar com tudo isso da forma como você lida. Como você falou, não é questão da positividade pela positividade, né? Mas se há algo que você pode tirar de alguma coisa assim, que seja uma lição, né, de alguma forma, que isso possa trazer algo de positivo para as pessoas também. Eu tava conversando com uma amiga, que ela também tava passando uma barra. A gente tava conversando, a gente passou por isso, e a gente parou e disse, a luta mais difícil que a gente já teve, passou e a gente tá aqui. Então, meu irmão, a gente tem que aproveitar. Eu creio que eu ter vindo aqui falar sobre esse filme, que, Hit, eu te odeio, vim falar sobre esse filme, tinha também um propósito da gente pensar e dizer, cara, a gente não precisa adiar a morte, mas a gente precisa viver a vida. Olha aí. A gente precisa viver agora, a gente precisa viver o hoje, porque é óbvio, mas o ontem a gente não tem mais como viver, e o amanhã nunca vai chegar, a gente só tem hoje pra viver. Então se eu fico com a cabeça no futuro, se eu fico com a cabeça no passado, não vai adiantar, mano. Lógico, tem que fazer planos? Tenho que fazer planos, tudo, mas eu tenho que viver o agora, porque às vezes a gente tá vivendo tão lá no futuro, o que é que vai acontecer? Meu irmão, vive hoje, seja o sofrimento, seja a alegria, mas a gente tá aqui, por exemplo, são 11 da noite aqui no Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, e eu tô felizaço, tô ligadão aqui, nesse papo muito massa com vocês, aprendendo, odiando o Hit, odiando as explicações do Aronofsky, sabendo que o Randy vai ter muita dificuldade de editar esse podcast por várias coisas. E, meu irmão, olha que coisa massa. Olha que coisa massa. A gente tá aqui. Eu tava vendo meu neguinho, o Tantinho, fez 11 anos semana passada. Olha ele, aí. cara, 11 anos. Já tem coisa que ele não consegue fazer pela velhice. E aí me bateu uma tristeza. Ele quer saber de uma coisa? Eu vou tornar esses últimos anos de Tantinho os melhores anos da vida dele. E olha que ele já teve anos maravilhosos. Eu comprei uma cama que hoje é só dele. Simplesmente ele tomou pra ele. É uma cama. Cara, ele tem 10% do meu peso. Tamanho humano, você tá falando? Uma cama de pessoa. Eu comprei uma cama pra mim. E é dele. É simplesmente dele. E eu consigo deitar às vezes quando ele permite. Então, quando ele tá de bom humor. Eu poderia pensar, poxa, mas é minha cama. Cara, deixa ela aproveitar. Uma hora essa cama vai ser minha. E se não for minha, também não tem problema. Hoje tá massa. Isso é o que importa. Muito bom escutar depoimentos como o seu, e acho que isso traz muita força pra muita gente que de repente a gente nem sabe, mas precisa ouvir alguma coisa assim, né? Você tem uma facilidade de expressar esse tipo de sentimento e se expressar e trazer esse lado positivo, mesmo em situações que pouca gente poderia ver positividade. E eu acho que isso é o que a gente sempre busca aqui também, né? Trazer alguma coisa, algum lado positivo, ou curioso, ou engraçado, mesmo situações que muitas vezes não é o foco, né? Mas a gente dando esse enfoque, a gente consegue de alguma forma, sei lá, trazer uma reflexão um pouco diferente. Então, eu te agradeço muito, cara. É sempre um prazer ter você aqui e faço favor de voltar sempre.
Adoraria estar aqui sempre, mas Tom disse que eu não posso. Pô, cara, que tirou! Não, você vai voltar sempre que tiver um filme do Hit. A gente vai te chamar. Sempre boa, que sair um filme do Hit. Meu microfone quebrou, não consigo mais gravar podcast. Eu quero que você veja sempre o lado positivo dos filmes Não, do os Hit filmes também. não precisam ser do Hit, pode ser do Aronofsky. Do Aronofsky também. Exato. Pra Aí, aumentar pronto. a possibilidade dele vir mais vezes. Eu achei interessante, vocês não querem que eu volte mesmo. Né? Maravilha, gente. Henrique, muito obrigado por esse depoimento maravilhoso. E bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Os hereges, eles confessaram e cederam suas terras para o Santo Ofício. Eles aguardam seu julgamento. Já que mais um pedaço da nação é meu, logo ela não terá poderes contra mim. Rainha de nada além de seus pecados. O que fará com ela? Ela também confessará. Vamos lá então, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Olha só, logo de cara no filme a gente vê que ele passa sobre os Cavaleiros Templários e as Cruzadas, que foi um conjunto de expedições militares organizadas pela cristandade ocidental entre os séculos XI e XIII. Tá, peraí, mas no filme não tem cruzada, pô. Tem sim, na minha cabeça tem, pô. Ok, você falou que no filme não aparece a cruzada. Mostrei aquele negocinho estranho no início. Cavaleiros lá. Eu quero que o Aronofsky fale se tem cruzada nesse filme. Não vou acreditar em nada. Só vale o que ele falar. Exato. Não, eu quero que ele fale porque o escudo tem peitinho, meu amigo. Pois é. Essa foi foda. Então, as Cruzadas são um conjunto de expedições militares organizadas pela cristandade ocidental entre os séculos XI e XIII, e um dos episódios mais emblemáticos da Idade Média. Movida pelo fervor religioso, ambições políticas e econômicas, as expedições visavam recuperar Jerusalém e outros territórios sagrados do controle muçulmano. Lá no final do século XI, a Europa estava se recuperando de uma série de crises e transformações. O sistema feudal, que era caracterizado pela descentralização do poder e concentração desse poder nos senhores locais, dominava principalmente a estrutura política e econômica da época. E a Igreja Católica, liderada pelo Papa, que era a principal instituição fora do sistema feudal, exercia essa influência espiritual e também política em algumas formas sobre os reinos europeus. A Igreja enfrentava desafios também importantes, como, por exemplo, uma reforma interna e a ameaça de enfrentamentos de outras religiões. E aí o papado, sob a liderança de figuras como Papa Gregório VII e o Urbano II, buscava fortalecer a sua autoridade e promover uma unidade cristã. A pregação das cruzadas ofereceu uma oportunidade importante ali para conseguir se livrar da discussão da violência dos nobres guerreiros europeus por uma causa sagrada, ao mesmo tempo que expandia a influência da igreja. Na mesma época, lá no Oriente Médio, o mundo islâmico estava dividido entre diversas dinastias e impérios. Por exemplo, tinha os Seljúcidas, que era uma dinastia turca que adotou o Islã da leitura sunita, onde haviam recentemente conquistado grande parte do Oriente Médio, incluindo Jerusalém. As rotas de peregrinação cristã para a Terra Santa tinham sido interrompidas e aumentava ali a tensão entre os cristãos e os muçulmanos em relação a essas retaliações religiosas. Além disso, o Império Bizantino, que era governado por cristãos ortodoxos, estava sob pressão crescente dos seljúcidas. O pedido de ajuda do imperador bizantino da época, o Aleixo I, ao Papa Urbano II, foi um catalisador significativo para a criação da Primeira Cruzada. E esse contexto ali de rivalidades políticas e religiosas acabou criando um terreno super importante para o início das cruzadas como um todo. E qual que eram os objetivos da cruzada? Os objetivos das cruzadas variavam ao longo do tempo entre diferentes campanhas. Cada uma das cruzadas eu vou chamar aqui de campanha, mas também podem ser resumidos em 3 principais objetivos. O primeiro deles,
era recuperar Jerusalém e locais sagrados que estavam na posse do controle muçulmano. Certo. O segundo objetivo era conseguir expandir a influência da Igreja Católica na política e na economia. E o terceiro era de dar uma força ali para o Império Bizantino. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II no que foi chamado Concílio de Clermont em 1095. Ele apelou aos nobres e cavaleiros da Europa para que sejam tomadas as armas em uma missão sagrada para conseguir recuperar Jerusalém. O apelo acabou tendo ressonância entre várias outras camadas da sociedade europeia, levando à formação de um exército de cavaleiros cruzados. Os cruzados eles eram liderados por figuras como um cara chamado Godofredo de Bulhão. Olha aí que nome bonito. O Bohemundo de Taranto e o Raimundo IV de Toulouse, que ali enfrentou uma série de desafios e uma série de confusões com essa turminha do barulho lá na jornada no Oriente Médio. E depois de diversas batalhas, incluindo o cerco de Antioquia, os cruzados conseguiram capturar e dominar a terra de Jerusalém 4 anos depois, em 1099. A cidade foi tomada por um grande derramamento de sangue, o pau foi feíssimo e marcou o fim da primeira cruzada e a criação do reino de Jerusalém. Depois teve a segunda cruzada, que ocorreu quase 50 anos depois, entre 1147 e a 1149, que foi convocada pelo Papa Eugênio III após a queda do condado de Edessa para as forças muçulmanas. Então, numa dessas batalhas, essa cruzada foi liderada pelo rei Luís VII da França e pelo imperador Conrado III da Alemanha. Só que a campanha foi meio tosca, mal planejada e acabaram tomando um pau, principalmente por causa da falta de coordenação entre esses dois líderes, o francês e o alemão. Depois a gente teve, quase 40 anos depois, em 1189, a Terceira Cruzada, que foi uma resposta, uma tentativa de retomada da captura de Jerusalém pelos muçulmanos. O sultão Saladino, em 1187, tentou invadir novamente Jerusalém. E aí líderes poderosos como o Ricardo Coração de Leão, grande Ricardão Coração de Leão, da Inglaterra, e o Felipe II da França, juntamente com o Sacro Império Romano Germânico, formaram a Terceira Cruzada. O nosso querido Coração de Leão acabou se destacando pelas suas habilidades militares e teve vitórias importantes como a recaptura do território. No entanto, apesar dos seus sucessos, Jerusalém não foi totalmente tomada, e em 1192 o Ricardo e o Saladino chegaram a um acordo que permitiu aos peregrinos apenas visitarem a região com acesso seguro à cidade sagrada, mas ainda sob posse de controle dos muçulmanos. Aí a gente teve a Quarta Cruzada. Pera aí, mas que essa terceira tem do filme, pô. Você não lembra desse filme? O filme chama Cruzada. É o filme que tem É bastante autoexplicativo. Exato. É do Ridley Scott, pô. É o filme com o... Qual é o nome do cara, gente? Mel Gibson? Não. É o Legolas. O Legolas. Péssimo filme. O Orlando Bloom. Não vi, não consegui ver. Ele é perfeito. Não conseguiu ver? Não, o filme é bom, não é ruim, não. Não gostei. Não me convenceu como um cruzado, não. Ah, mas aí, né, cara? É aquilo, né? Eu acho que ele tem um rosto muito angelical pra cruzada. Pois é. O filme é muito limpo, muitas coisas. Mas esse filme não é limpo, não. Eu acho que o filme é bom. Você tem que rever depois, sem preconceito. Ele tem cenas legais de batalha e tudo. Agora é aquela coisa, né? É mega ficcionalizado. Porque tem o Rei Leproso lá, como é que é o nome? Ah, eu não lembro agora, acho que é o Balduino, é o cara que usa uma máscara de ferro e tal. É um filme visualmente interessante. Realmente a história eu não lembro agora, tipo, se é tão boa assim, não. Não sei se é bom, né? Mas é um filme legal. Eu lembro que eu gostei bastante. Mas porque eu lembrei porque é dessa Terceira Cruzada aí, né? Que eles estão defendendo a cidade. Defendendo não, eles estão tentando retomar a cidade, não é isso? Isso. Contra o Saladino, que é o inimigo lá e tal. Exato. E aí eles acabam perdendo, mas pelo menos ganham o Free Pass ali pra poder dar uma visitada junto com o pastor Silas Malafaia. O filme meio que tenta deixar, tipo assim, que o Orlando Bloom liderou lá o exército e eles foram tão bravos e tudo que o Saladino meio que fala, não, então em respeito a eles, né, lutaram bravamente e tal. É meio, né?
aquelas coisas de Hollywood, mas é um filme legal, eu acho que vale. E aí teve a Quarta Cruzada, que foi a última das grandes cruzadas, que foi planejada para conseguir, mais uma vez, tentar reconquistar Jerusalém através do Egito. Só que, no entanto, uma série de eventos acabou levando os cavaleiros cruzados a desviarem do objetivo original. Eles estavam endividados com os venezianos, que forneceram os navios para a expedição. Os cruzados foram convencidos a atacar Zara, uma cidade cristã rival de Veneza. A campanha acabou culminando na captura de Constantinopla em 1204, uma das cidades cristãs mais importantes do mundo. Esse evento teve consequências devastadoras para o Império Bizantino, que acabou sendo dividido e enfraquecido até o seu fim. A Quarta Cruzada acabou marcando um ponto de ruptura nas relações entre os cristãos ocidentais e os orientais. E depois teve mais ali outras cruzadas menos importantes, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava cruzada. Isso aí tudo já era, né? Mas aí já tava meio caidinho, era quase que uma cruzinha. Já estávamos em 1270, ou seja, foram quase 200 anos ali do pau torando e tentando conquistar a Terra Santa. O intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente foi um dos resultados mais importantes das cruzadas. Os europeus foram expostos a diversos novos conhecimentos, tecnologias, mercadorias, e aí é onde a coisa ficou boa, porque foi quando a humanidade conheceu as especiarias como a canela e a mostarda, e aí que a gente viu que o mundo vale a pena. Esse intercâmbio acabou estimulando o comércio e a economia europeia, contribuindo ali para o florescimento da época chamada de Renascimento. A arquitetura, a medicina, a ciência islâmica acabou influenciando significativamente para o desenvolvimento cultural europeu. As traduções de textos árabes para o latim acabou introduzindo aos europeus grandes obras de filosofia, matemática e ciência que antes eram desconhecidas e que foram fundamentais para o avanço da ciência europeia. Também influenciaram bastante na percepção ocidental que existe sobre o Islã e sobre os muçulmanos. A retórica de guerra santa e a visão dos muçulmanos como inimigos da fé cristã deixaram um legado duradouro que existe até hoje. E isso a gente vê principalmente quando está acontecendo todos os conflitos e o genocídio na faixa de Gaza, da nossa querida Cisjordânia, onde ainda está Jerusalém. As cruzadas foram organizadas por uma combinação de liderança religiosa e secular. Os papas desempenharam um papel super importante nessa convocação e na propaganda dessas cruzadas, utilizando da pregação da palavra da Bíblia e a indulgência como ferramenta para mobilizar fiéis a partirem para a guerra. O Papa Urbano II utilizou esse concílio de Clermont, que foi tão importante, para conseguir inspirar milhares de europeus a irem para o combate. E aí diversos líderes seculares, incluindo reis, nobres, cavaleiros, foram responsáveis por liderar diversos exércitos. Cada cruzada teve os seus próprios líderes notáveis, como aquele que eu falei, o Godofredo de Bulhão na primeira cruzada, o Ricardão Coração de Leão na terceira cruzada, que é o nosso querido Orlando Bloom, a coordenação entre diversos líderes, que muitas vezes foi desafiadora e muitas vezes também responsável pelos fracassos militares da própria cruzada. E é isso. As cruzadas foram um fenômeno super multifacetado, que não faz sentido nenhum, principalmente na cruzada das crianças, que eu me nego a falar sobre aqui. Isso é maluquice. Que moldou profundamente a história medieval. E movida por um conjunto de motivações religiosas, políticas e econômicas, as cruzadas foram expedições militares que deixaram um impacto que dura até hoje na geopolítica, na cultura e na religião. E ainda que as cruzadas não tenham conseguido alcançar todos os seus objetivos, elas promoveram um intercâmbio cultural significativo e alteraram as dinâmicas de poder e na cultura, tanto no Mediterrâneo como além desse terreno até hoje. E é isso, o meu teminha da semana. Excelente. A gente falou aí desse filme da Cruzada, vocês estão aí falando que o filme é ruim. Então eu lembrei de outro também, que é o filme que a gente assistiu, né, o Sétimo Selo. Que esse também é sobre as cruzadas, né, de alguma forma. Porque é o cara que volta das cruzadas, né, lá pra terra dele, e aí, né,
depois de 10 anos, eu acho, né? Você vê que eram umas expedições completamente malucas, né? O cara ia voltar 10 anos depois. É falta de GPS também. E ele volta todo a bublê das ideias, né? Também, pois é, exato. O cara volta daquele jeito, né? E é isso. Então eu tô tentando lembrar que se tem mais algum filme legal sobre cruzada, mas eu não tô lembrando. Eu especificamente não. Eu lembro de algum templário, um filme, mas eu não lembro exatamente quem era. É porque lembrar não é meu forte, né? Se eu não me engano, o negócio do Ricardo Coração de Leão é porque a história do Robin Hood, porque ele vai pras cruzadas, né? Porque ele é um dos líderes lá de uma das cruzadas aí. E aí que dá a merda lá com o irmão dele, né? Que é o Little John lá, né? Que é o cara que fica no lugar dele. Que no desenho animado é aquele leãozinho esquisito. É o Nano Montanha. Isso. É isso também. Então tá relacionado também com a lenda do Robin Hood. É isso. Várias histórias aí que... Só um adendo. Eu acabei de descobrir que existe um filme chamado Senhor Carrinho e os Cavaleiros Templários. Como é que é? Já gastei o meu Mega Blaster. Não, eu ia imediatamente colocar esse filme. Senhor Carrinho e os Cavaleiros Templários. E tem sinopse dele aí? Sabe do que se trata? Eu acho. Esse aqui eu acho. Caralho, mas é 2023 esse filme. Cara, eu tô, como diria o outro, estou absurdado. Exato. Um historiador de arte encontra uma cruz templária e precisa se unir a um grupo nada convencional de aventureiros para conseguir desvendar os segredos dessa relíquia. Meu amigo, se isso não for um filme de sessão da tarde, nada mais é. Exato, isso que eu ia falar, porque juntos se metem em várias confusões. Grandes confusões. Essa turminha do barulho. Claro. Essa turminha do barulho, exato. Perfeito. É um filme polonês, cara. É um filme de aventura da Netflix perfeito pra ver com toda a família. Ah, pronto, tá na Netflix? Aí, ó. Indicação pronto. No Observatório do Cinema. Aí. Fica a dica aí, Senhor Carrinho. Senhor Carrinho e os Cavaleiros Templários. Só mais uma coisa. Em inglês é Mr. Car, né? Que dá um ar mais imponente. Alguém chuta a nota no IMDb? Eu não achei o IMDb desse filme ainda. Há de ser o seu, digamos, vamos colocar um 6 aí. 6 pra 7. 6 é... 6 passa, né? Passa de média. Passa de ano? Tá ótimo. 4.3. Pô, seu Carrinho. 4.3, pô. Pô, que decepção. A galera tá muito exigente. No Filmou tá 2.9. Você acha mesmo que a galera tá exigente? Ou que o filme talvez seja pior do que Fonte da Vida? Pois é. Fica aí a dica, podemos depois fazer essa comparação maravilhosa, Senhor Carrinho ou Fonte da Vida, qual é o seu filme favorito? E bora para o próximo assunto aleatório. Se lembra de Moisés Morales? Quem? O guia maia sobre o qual eu te falei. Da sua viagem. Na última noite que estive com ele me contou sobre seu pai, que havia morrido. E Moisés não acreditava. Easy. Não. Escute. Disseram que se desenterrassem o corpo do seu pai, eles veriam que ele se foi. Eles plantaram uma semente em seu túmulo. A semente virou uma árvore. Moisés disse que seu pai se tornara parte daquela árvore. Ele se fundiu à mata e floresceu. Vamos lá, Dudu, para encerrar esse episódio, mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. Qual é o assunto aleatório da semana? Bom, já que né, o nosso astronauta aí, ele tá preso numa bolha e ele, para se alongar e se exercitar, ele faz ali movimentos de Tai Chi Chuan e faz meditação. Vou falar do budismo. Vamos lá, então. Qual é do budismo? O budismo é uma doutrina espiritual e filosófica criada pelo indiano Siddhartha Gautama, o Buda. E essa doutrina considera o poder da reencarnação humana de animais e das plantas e acredita que as escolhas para chegar à libertação dos sofrimentos estão no autoconhecimento. Estima-se que atualmente existam 500 milhões de adeptos do budismo no mundo, sendo a 5ª maior religião em quantidade de seguidores. E o Buda não é um deus, é um homem comum que conquistou o máximo de sabedoria e, consequentemente, a iluminação.
Por isso, o intuito dele sempre foi transmitir aos seus discípulos ensinamentos para elevação espiritual, de acordo com a realidade de cada um. É a lógica do venha e experimente você mesmo. E aí, o budismo começou com o Buda nascendo em Lumbini, por volta do ano 566 a.C., e ele cresceu depois em Kapilvastu, do Nepal. E logo após o nascimento do Siddhartha, um astrólogo visitou o pai do jovem príncipe, o Sudoana, e profetizou que o Siddhartha ou iria se tornar um grande rei ou renunciaria ao mundo material para se tornar um homem santo. Aí esse astrólogo também tá de sacanagem, né? Vai ver o menino lá, ou você vai ser um rei ou você vai ser um homem santo. Né? Então assim, tá, beleza, né? Cantou a bola ali. Né? Grandes coisas. O rei Sudoana, que estava determinado a ver o seu filho se tornar um rei, impediu que ele saísse do palácio. Mas aos 29 anos, apesar dos esforços do pai, o Siddhartha se aventurou por além do palácio diversas vezes. E uma série de encontros em locais conhecidos pela cultura budista como 4 pontos, ele soube do sofrimento das pessoas comuns, encontrando um homem velho, um outro doente, um cadáver e finalmente um asceta sadhu, representando a busca espiritual. E essas experiências levaram o Gautama finalmente a abandonar a vida material e ir em busca de uma vida espiritual. E aí ele concentrou-se na meditação Anapanasati, através da qual descobriu o que hoje os budistas chamam de caminho do meio, que não passa pela luxúria e pelos prazeres sensuais, mas que também não passa pelas práticas da mortificação do corpo. Em outras palavras, o caminho do meio não seria o caminho do apego a qualquer coisa, nem também o caminho da negação ou aversão a qualquer coisa, sim uma terceira via. O equilíbrio, né? Quando ele tinha 35 anos de idade, ele sentou-se debaixo de uma figueira, a figueira dos pagodes. Eu também tô nessa, hein? Não. Eu tô nessa. A Figueira dos Pagodes, mas Figueira dos Pagodes... Aí, Figueira dos Pagodes é o Ficus religiosa, hoje conhecida como árvore Bodhi, B-O-D-H-I, localizada em Bodh Gaya, na Índia. E ele prometeu não sair debaixo daquela árvore até conseguir atingir a iluminação espiritual. A iluminação, né? Não, peraí, né? Que Deus te elimine, aí é muito, né? A iluminação, você quer dizer? Eu não falei eliminação, não, gente. Falei iluminação. Tu falou eliminação. Não, claro que não. Você falou assim. Tá bom. A lenda diz que o Siddhartha conheceu a dúvida sobre o sucesso dos seus objetivos ao ser confrontado por um demônio chamado Mara e comparado ao papel do Satanás no cristianismo, muitas vezes representado então por uma cobra naja. Mara teria oferecido todos os tipos de prazeres e tentações ao Siddhartha, que implacavelmente repeliu, e vencido o Siddhartha acordou para a verdade. E aí, por volta dos 40 anos, o Siddhartha se transformou no Buda, o Iluminado. A partir do momento que ele se torna o Buda, o Iluminado, atraiu um grupo de seguidores, instituiu uma ordem monástica e, a partir de então, passou seus dias ensinando o Dharma. Ele sempre enfatizou que não era um deus e que a capacidade de se tornar Buda pertencia ao ser humano. Faleceu aos 80 anos de idade em 483 a.C., em Kushinagar, na Índia. E aí as escrituras budistas tradicionais mencionam pelo menos 24 Budas que surgiram no passado, em épocas diferentes. E o budismo reconhece 3 tipos de Buda, dentre os quais o termo Buda é normalmente reservado para o primeiro tipo, o Samyaksan Buda. Eu não vou tentar corrigir, não. Samyaksan. Eu tô só ouvindo. Vamos lá, vou falar dos conceitos agora, ó. Tem o karma, que é a lei de causa e efeito. Então, boas ações, chamadas de pali ou kusala, e ações ruins, chamadas de aksala. E geram sementes na mente. Então, essas ações boas, as kusala são ações boas, as aksala são ações ruins, que vão gerar as sementes na sua mente, que virão aflorar nessa vida ou em um renascimento subsequente. Com o objetivo de cultivar as ações positivas, o sila é um conceito importante do budismo, que geralmente é traduzido como virtude, boa conduta, moral e preceito. Além do karma, tem um renascimento, que refere-se a um processo pelo qual os seres passam por uma sucessão de vidas com uma das muitas formas possíveis de ciência. Entretanto, o budismo natural da Índia rejeita conceitos de autoestima permanente ou mente imutável, eterna, como é chamado no cristianismo, ou até mesmo no hinduísmo, porque no budismo existe a doutrina do anatta,
sobre a existência de um eu permanente e imutável. Cada renascimento ocorre dentro de um dos 6 reinos, e de acordo com os reinos de desejos, podendo variar de acordo com as escolas. Então tem o reino dos seres dos infernos, que é aqueles que vivem em um dos muitos infernos. O reino dos fantasmas famintos é o reino de seres que padecem de necessidades sem alívio, sofrimento, remorso, fome, sede, nudez, miséria, sintomas de doenças e outros. O reino animal é um espaço de divisão com os humanos, mas considerado como outra vida. O reino dos seres humanos é um reino de renascimento em que é possível atingir o nirvana. O reino dos semideuses, variavelmente traduzido como divindades humildes, não é reconhecido por 2 escolas aqui, pela Theravada e pela Mahayana, só pela escola mais antiga, a Vajrayana. E o reino divino é a comparação ao paraíso. Então, o renascimento ele é conhecido como Sudzavasa, chamado de moradas puras, e pode ser alcançado apenas por pessoas com enorme realização espiritual. Tem o sofrimento, que são causas e soluções. Então a vida como conhecemos é finalmente levada ao sofrimento ou ao mal-estar, chamado de dukkha, de uma forma ou outra. E é causado pelo desejo e muitas vezes expressado como um engano agarrado a um certo sentimento de existência, a individualidade ou para coisas ou fenômenos que consideramos causadores da felicidade e infelicidade. O sofrimento acaba quando termina o desejo. E aí eu pergunto para vocês, quantos templos budistas vocês acham que existem no Brasil? É super tem pouco. Em São Paulo, não tem? Que é o templo Zulai, que fica em Cotia, não é Cotia? É Cotia, acho que se não me engano. Não, mas quantos tem no Brasil? Vocês têm uma ideia aí? Cada um fala um número aí. 8. Não, 8 no Brasil. Muito mais, não. Acho que tem uns 50. Eu vou de 72. 72. Quem chegou mais perto foi o nosso querido Henrique. São 240 templos budistas espalhados em todos os cantos do país. Olha aí. Eu não quis chutar o número exato para não parecer arrogante. Também acho. Não fique, pois acho é. que você foi contido. Você foi contido aí. Chutei perto. Você tá seguindo Exato. aí as determinações budistas. Né, de Exato. novo. Isso. Não tem um karma contra mim. Aqui, tem os mais famosos aqui, ó. O Shadug Gompa Kadruling, que é em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. O Templo Zulai, de Cotia, em São Paulo. Também tem o Templo Otsaoling, em Cotia também. O Templo Budista Shentien, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu já visitei esse. O Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, Espírito Santo. O Templo Shin Budista Terra Pura, de Brasília, do Distrito Federal. E o Torre de Miroco, em Ribeirão Pires, São Paulo. Vocês já visitaram algum? Você já foi em algum, Tom? Não, eu só passei na frente, mas não entrei. A gente, toda vez que passa na estrada, o templo budista, ele chama atenção, né? Ele é bem... bem são bonito. bem A arquitetura é bem tal, a arquitetura é bem característica bacana. E a gente conheceu lá de Foz do Iguaçu, é bem interessante mesmo. Tem várias estátuas e tal. É uma boa visita. Você chegou a conhecer algum, André? Não? Não, eu tô guardando pra quando um dia for passear no Japão, eu vou conhecer algum templo budista. Você vai num templo budista lá no Japão, boa. Sim. Inclusive, parece que tem no uns Japão, que você tem que vestir roupas tradicionais pra você poder entrar, né? Você não pode nem entrar com roupa Isso. Tem que ir nesses aí. ocidental e tudo. Tem que ir nesses aí. É isso aí. Aqui pelo RN, não. Aqui, como tem muita a tradição do cristianismo, então não é tão difundida as outras questões. Até a própria sinagoga, acho que só tem uma por aqui. Mesquita eu não lembro de ter visto. Talvez para Pernambuco, Bahia, que são estados maiores. Então, esse foi o meu assunto aleatório da semana. Excelente. Claro que são muitos conceitos, né? Uma filosofia muito rica e muito ampla. Foi muita coisa. Até do que você citou aí, é óbvio que a gente mais conhece, que está permeando aí a nossa cultura ocidental, é o conceito do karma, né? Que é o famoso ali a causa e efeito, como dizem por aí, né? Inclusive, Exatamente. Vou recomendar aqui um canal maravilhoso do YouTube, que é o Instant Karma, que você pode ir lá e você vai ver pessoas que fazem merda e são punidas pelo universo imediatamente. Exatamente. Tem uns que são muito maravilhosos. Que você vai jogar algo em alguém e isso volta na sua cara na mesma hora. Exato. Exatamente isso. Tá ótimo, minha gente. Maravilhoso, então, esse episódio de hoje, como sempre. Quais foram os nossos aprendizados de hoje? Vamos lá.
Eu aprendi que o Tim Maia alcançou a eliminação racional. Tim Maia, como é que é? Peraí, não pesquei. Do Dudu jura de pé junto que ele não falou a eliminação espiritual. Ele falou. Vai, só voltar E lá. aí eu disse que o Tim Maia, ao invés de alcançar a imunização racional, ele alcançou a eliminação racional. O que mais vocês aprenderam hoje? Eu aprendi, né, com o depoimento do nosso caro Henrique, que, né, ele falou pra gente ter uma referência aí, né, de uma pessoa, né, e a gente tem, né, eu tenho agora uma pessoinha aí que depende de mim, eu tenho que viver todos os dias pra essa pessoa, né, que também se chama Henrique. Olha aí. Olha aí, é isso Olha sim. aí. Meu filhinho de Aí. 1 ano e 4 meses, que tá aí, serelepe. E eu aprendi que Aronofsky seria um péssimo comediante de stand-up, pois sempre no final ele iria tentar explicar as piadas. Ia ter que explicar. É isso, Exatamente. Olha aí, o babaca que quer Resumo. explicar. Conta a piada e explica no final. Pretencioso, isso aí. É isso. Eu aprendi que o Henrique, pra deitar na sua cama, tem que pedir licença pro Constantino, porque... Só mediante autorização. Exato, Exatamente. a cama, né, tem dono. E o Tom aprendeu que o rosto também aprende nos episódios. Pô, Tom, você falou que a gente não Ele aprende não nada? sabia. Você tá doido. maluco? Pô, mas eu acho... O Tom, Não é sempre que você fala, não. ele gravou com a pauta antiga, que tava falando aquele texto antigão, tal, tá todo errado. Vamos, Tá todo vamos dar maluco. uma atualizada. Tem que atualizar a pauta do Isso. Tom aí. O negócio tá Vamos dar uma difícil. atualizada nessa pauta aí. Então vocês têm que fazer o curso. E é porque aqui... É, Não, que sou o episódio host é de feito vez em em nunca. duas partes, não, não sei o quê. é porque aqui é igual aqueles cursos de coach que o cara tem que fazer, Isso. mas ele tem que renovar o certificado. Tem que atualizar, Então, exato. exatamente. Então você vai fazer o meu curso aqui de host aleatório. Eu vou fazer um... De atualização. Exatamente, atualização. Eu vou fazer aqui um... Atualização em livre. Renovar o vou fazer balde desconto também. pra você, porque o seu certificado expirou. Ah, é os baldes. Isso, tem que vamos reformular aprender também quais são os esses baldes, baldinhos, vamos aprender, né, o que a gente... todas as sessões de cada Eu episódio. indico comprar o balde do Wolverine. Ai, meu Deus, socorro. Exatamente, vai ser o nosso próximo baldinho. Então é isso. Chega por hoje. Fala bye bye, gente. Tchau. Fim das... Esse filme foi sorteado do baldinho dos aleatórios. Me ajuda aqui, Tom. Esse aqui é o baldinho das imagens? Que baldinho é esse? E isso. Esse é o. Não, das imagens não. É só o baldinho mesmo. Não, desculpa. Eu das... Esse foi só o baldinho normal mesmo. Só o baldinho Não, mas normal. dos O que é isso? aleatórios O eu que é dei o baldinho imagem. normal? Peraí. Eu dei imagem. Olha aí, Não é não? olha aí. Ninguém nunca sabe qual é o baldinho. Não, né? segura que tá Ninguém aqui. sabe qual é o baldinho. Ai, Nosso departamento de baldinhos. Deixa eu voltar aqui pra Tá em Diretor greve, de tá em software, eu greve. sei bem Tem que como ter é uma isso. tabela Não, de foi o baldinho de baldinho. aleatório mesmo, pô. Então, então do baldinho aleatório é o da Não, o imagem. baldinho regular, não é o das imagens, não. Então qual que é o das Então não imagens? é o Como é da que chama? aleatória. É o das- baldinho normal. O das imagens só da datas comemorativas. Da data Porque comemorativa, o não. baldinho São das normal, a imagens pessoa vai específicas, virar um aleatório, entendeu? Não é baldinho Isso, aleatórios. exato. É o baldinho Isso, de uma fabrica regra nova aleatórios. que surgiu com Ah, um tá banco de dados bom. já existentes de filme. Ah, O que é? então, não, é uma pessoa que não é um novo aleatório. É isso. É isso. Não, é não, isso. o hit que foi sorteado já é aleatório. Meu Deus do céu, peraí, fala de baldinho. Passa Gente, é um baldinho normal, só que o baldinho das pessoas aleatórias. Eles vão só pra quem nunca tinha sido aleatório. Não respeita o fato de que já existiam filmes já de baldinho. Colocar com pessoas que são aleatórias. Ainda mais. Não, mas é isso. Então, eu pensava que eles anunciaram. Então, é o baldinho dos... Aronofsky me explica, me tira dessa roubada. Tão falando que eu sou burro porque eu não entendi nada. Aronofsky me explica, na maior simplicidade, como se eu tivesse 12 anos de idade. Vamos lá. Quem foi que sugeriu esse filme maravilhoso pra gente? Oi, o nosso querido Hit. Olha aí, o Hit. Maravilha. O Hit, que é o nosso aleatório número... Eu gostaria muito de dar esse número pra vocês, mas meu computador travou e eu só tô com a pauta aberta. Tá muito complicado. Tá muito E eu complicado. tô com muito receio aqui Tá muito complicado. de abrir alguma outra coisa e perder minha pauta, entendeu?
Verdade, eu Deus juro do que é céu. isso que tá acontecendo. É por causa desse filme que o PC travou. O Henrique tá revoltado. Não merece número esse filme. Não merece número. O Henrique veio gravar hoje. Não, eu tô tranquilo. Da força do ódio, né? Ele tava na academia malhando, já veio, já emendou aqui, tá puto da vida. A origem, filme doido, quero uma explicação. Aronofsky que me conta se o peão caiu ou não. Será que Capito traiu? Aronofsky me diz o que estava pensando o Machado de Assis. Aronofsky me explica. É tanta confusão. Pato Donald tem sobrinhos, mas não tem nenhum irmão. Aronofsky me explica. Tô ficando estressado. Se eu não vi sua entrevista, sempre vou estar errado. Aronofsky me explica. Aronofsky me explica. Aronofsky me explica. É tanta confusão. Pato Donald tem sobrinhos, mas não tem nenhum irmão. Fim da sessão.